Ora, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Resto é Bola, um podcast sobre futebol com o selo da RTP Arena. Eu estou aqui uma vez mais na excelente companhia de Afonso Figueiredo e de Zorlac. E, meus caros, eu ia começar por perguntar-vos como é que tinha sido a vossa semana, mas não posso fugir ao tema do dia. E tenho que perguntar-vos como é que foi o dia do apagão para vocês. Do apagão. Onde é que tu estavas, pá? Onde é que tu estavas? No apagão de 25. És um fascista? Quem é que se lembra disso? Quem é que se lembra disso? O nosso Herman. Pá, é demais, mano. Sabes que se me perguntasses quem é que eu gostava mais de conhecer português, era o Herman José. A sério? Sou grande fã desde miúdo, meu. Mas ontem não havia Herman para ninguém, não é? Não havia nada. Pá, foi estressante, não é? Sim. Com as duas crianças na creche, será que tem almoço para eles? Se temos água, porque fica a ideia de que mais cedo ou mais tarde a água possa faltar. Veio logo havia a internet no início, a móvel funcionava, aquela ideia de que era em Espanha, era em França, e quando eu vejo essa notícia, vejo logo, ok, isto vai demorar, isto é alguma coisa séria. Portanto, foi estressante, já não ter dinheiro físico comigo, fazer contas à comida que tinha na despensa, no gasóleo que tinha nos carros. Exato. Portanto, acho que todos os portugueses foram foi um bocado isso, foi um bocado fazer aquele mesmo. check-in de sim. tudo, aquele check-up de tudo e depois, pronto, aprender um bocado com o que aconteceu ontem, não é? Portanto, espero que não digam onde é que foi e como é que foi, que anda toda a gente a querer saber, eu espero que não digam nada, porque há claramente uma vulnerabilidade que ninguém sabia, e foi a primeira vez na minha vida, em 42 anos eu nunca vi uma coisa assim. Acho que é único, nunca tinha acontecido isso. Mas depois de ter as coisas minimamente estratificadas, a única coisa que eu pensei foi, amanhã vou ao banco físico de manhã, se não houver luz, vou lá para a fila, porque deve haver imensa gente tentar levantar algum dinheirinho, e talvez os centros comerciais, pensei eu, abrissem as caixas a dinheiro, os centros comerciais, os supermercados, exatamente. Tens sempre as mercearias mais pequenas, safas assim. Sim. Pronto, mas foi ali numa horinha, uma pessoa faz ali uma pequena check-up, um check-upzinho, uma táticazinha e pronto, e fiquei mais descansado. Ainda consegui nessa hora ligar para as escolas dos miúdos para saber se tinham almoço ou não, se tinha que os ir buscar ou levar qualquer coisa para eles comerem, e pronto, e foi isso. Mas acho que tal como a maioria dos portugueses foi estressante. Agora, temos de ter a noção é que houve gente que não tinha carro, houve gente que não tinha onde dormir, houve gente que nem sequer conseguiu almoçar por causa de não ter dinheiro físico com eles, e às tantas, à hora de jantar ainda não havia luz, portanto houve gente a passar fome durante esse dia todo. Os transportes públicos. Tudo, havia gente que precisava de se mexer para poder ir dormir a algum sítio que, não é? Sim, havia situações. Houve situações mesmo duras, graves, e temos que aprender com isso. Acho que não custa nada termos assim um mínimo de preparação um kitzinho para este nível de ocorrência. A gente critica muito, não é? A desmilitarização da Europa, não sei o quê, agora com a guerra da Ucrânia e com tudo mais. Do ponto de vista político, acho que nós como sociedade temos que aprender com o que aconteceu ontem. E eu vou ter que me ajustar, e ainda para mais com duas crianças, tenho que ter ali algumas coisinhas em casas preparadas para este tipo de ocorrências, sem dúvida. Afonso, como é que foi o teu dia? É um bocado um bocado de choque. Eu ao início não estava bem a acreditar naquilo que estava a acontecer, mas depois senti-me um bocado como daquela série do Walking Dead, porque peguei na bicicleta e comecei a ir em direção à casa dos meus sogros e olhava para o Continente, para o Pingo Doce, e tudo fechado. E eu, a qualquer momento os zombies vão começar a aparecer aí, porque realmente estava estranho o ambiente, não sei explicar, mas foi um bocado isso, perceber... Bem, agora o que controla... Eu fiquei rapidamente sem telemóvel, ou seja, isso... Eu nem os putos conseguia saber se estava bem, só dizia à minha mulher, olha, se calhar vamos buscá-los, não vamos. A chegar à escola pensava, será que somos os últimos a vir buscar os miúdos? Estamos aqui... essa incógnita de não saber, principalmente eles estavam bem, depois é que comecei a pensar no resto. E comida? Já não dá para ir ao supermercado? Comecei a fazer essas perguntas. Mas tinhas dinheiro físico? Não. Eu também não tinha, meu. Mas sabia que o meu sogro tinha, o meu sogro normalmente tem sempre dinheiro físico, eu não, e aí estava safo. Fogão a gás, a minha sogra também tinha. Portanto, salve pelos sogros. Nesse sentido, safou-me. E foi muito isto, tentar perceber. E depois via também, obviamente, aquilo que se fala, havia mais miúdos na rua a brincar. Deu-me assim algumas lembranças do Covid. O que achei mais engraçado foi mesmo a quantidade de senhores no carro a ouvir rádio, para não ter que aturar as mulheres em casa, presumo eu, e ficavam no carro a ouvir rádio, mas foi engraçado perceber, voltar um bocado ao antigamente, a rádio, a companhia que nos fez, a importância também, não é? Porque nos informava, e foi um dia diferente, mas acho que como tu disseste bem, temos que aprender com isso, porque... aquela dicotomia entre a confiança e a desconfiança relativamente ao Estado e tudo mais. Por um lado,
temos esta coisa do como é que isto acontece, mas por outro lado eu confiei na comunicação de que em 6 a 10 horas a eletricidade voltaria, portanto estamos a falar depois de jantar, ali sim. antes da meia-noite, e foi o que acabou por acontecer, mas eu confiei nessa comunicação. Aliás, eu não tendo rádio a pilhas e não fui para o carro, dei umas voltinhas, namorei, li, agora fiquei com aquela ideia de que, ok, esta coisa das 6 das 6 a 10 horas foi porque eu não consegui ver uma notícia. Foi, basicamente, eu lembrava-me daquela noticiazita que consegui ler depois de ter ficado sem net móvel. Sem internet. Yeah. E aquela confiança de que depois voltaria. Quando voltou, acordou-me os putos todos. Porque, não, foi mesmo estúpido. Porque tive um tipo lá em casa a trocar-me nessa manhã. Calhou. Todos os interruptores, porque estou com problemas nos interruptores, foram mal montados. Então, se não foste feito tu a girar isto... Não, eu brinquei lá com o senhor por causa disso, pá. Mas o senhor tem jeito para aquilo, era meu colega no 1.6. Portanto, não era um tipo qualquer. Não era um tipo qualquer, yeah. Era o gajo que levava o kit diffuse. Yeah, também. E ele chegou, tratou daquilo tudo, e depois ficamos sem luz, e ele acaba por fazer aquilo sem saber que cabos é que são em que lado. Então fiquei com interruptores trocados, os computadores não funcionam bem, não sei o quê. Portanto, yeah. Também, até no timing foi horrível. Oh. Bem, como nós nem no escuro paramos, a verdade é que nós estivemos atentos aos comentários que os nossos seguidores e restantes ouvintes fizeram nas nossas redes sociais e também no nosso canal do YouTube a propósito do desafio que foi lançado pelo nosso Zorlac sobre o favorito do derby, ou o favorito para o derby. E havia também a ideia do Di Maria, se Di Maria renova, se não renova, se joga melhor com ou sem. Exatamente, já lá vamos. Antes de mais, já agora não se esqueçam de seguir a RTP Arena no Instagram, no X, agora chama-se X, e no WhatsApp, e também o nosso canal de O Resto é Bola no YouTube. Como eu estava a dizer, estivemos muito atentos aos vossos comentários e trouxemos aqui alguns para debatermos esta temática. Vocês sabiam que as opiniões foram bastante divididas? Eu fui seguindo os comentários, como é óbvio. Também foste seguindo. Tu também foste seguindo os comentários. Foi surpreendente porque muita gente... eu contava com isso, mas foi bom haver esta troca de ideias e de opiniões. Então, temos aqui o Bernardo V. Domingos, que diz: excelente podcast, pessoal. Sempre curti de ver os cortes do Zor a falar de futebol na live e ter assim conteúdo de 90 minutos com mais pessoal que percebe e que tem bons ângulos e sabe fazer conversa, é top. Já agora, sou daqueles malucos que vejo o Sporting como favorito para o título, mas um favoritismo conservador, 51% para o Sporting, 49% para o Benfica. Só mesmo porque estou com aquele feeling que o Sporting vai finalmente quebrar o ciclo e não só vai conquistar o bi, como a dobradinha. Temos o Hardcore Lover, que também acredita que o Sporting é favorito. O pessoal está maluco. Ele diz que é maluco, o Bernardo disse logo, tu é maluco, eu estou maluco. Sporting ganha campeonato e taça esta época, na minha opinião. Temos um Gio que vai ser a chave para os dois clássicos, a referir-se aos dois jogos com o Benfica, um para a taça e outro para a Liga. E abraço aos três, bom vídeo. Mas também temos comentários de malta que acha que o Benfica é favorito. Temos o Dedé Alexandre, que foi ao encontro do que o Zorlac disse também no episódio anterior. Se Benfica e Sporting chegarem ao jogo com os mesmos pontos, o Benfica é favorito. Joga em casa e isso no Estádio da Luz acaba por ter muito peso. Também temos outro aqui que diz que, enquanto sportinguista, acredito que o Benfica seja favorito para jogar em casa um jogo tão decisivo. Ainda assim, acho que é coisa pouca, diria 54-46. Depois das exibições desta última... Extremamente preciso, 54-46. 54-46. Cuidado. Ele teve a pensar... Se este tipo mandasse, não tínhamos ficado sem luz. Estatística bonita. Este tipo... Eu ainda agora estava a fazer as contas para ver se tinha chegado aos 100. Mas o pessoal justificou bem, de certa forma. Não foi à toa. E quando falou com o coração, notava-se que falava com o coração. Sim, não é? Verdade. Sim, verdade. Mesmo sendo escrito, dava para ver essa... E queria dizer-vos que quero deixar aqui uma nota especial aos nossos ouvintes, porque, tal como no último episódio, hoje também vamos ter um desafio para eles. Vamos lançar-lhes um desafio que eu vou lançar primeiro a vocês e depois aos nossos seguidores. Por isso, quem quiser participar, continua a ouvir e depois vão perceber qual é.
Voltando ao Benfica e Sporting, depois destas exibições na última jornada, vocês mantêm a vossa opinião acerca do favoritismo para o derby? Mantenho. Eu também. Tu também? Mantenho. Ele foi 50-50, fui... Não, foi 51-49. Certo. E tu é quase 60-40. Eu fui 50-50. Claro. Então não pode ser, pá. Esta é mais fácil. É mais fácil. Mas é mais fácil. Eu ainda tinha uma coisa extra para acrescentar. É que eu acho que há equipas que já sabem... O pessoal do Sporting está muito a coisa do Gyökeres, que está imparável, está num grande momento de forma a acabar esta época. E mas o homem faz um póquer, não é? Sim, mas há equipas, nomeadamente o Braga, que tirou pontos ao Sporting há pouco tempo. Mas empatou esta jornada. Benfica. É o Benfica Sim, na Luz. O próprio Benfica já fez boas exibições defensivas contra o Gyökeres. E o Braga também. O que me parece aqui é simples. Estas equipas, tanto o Braga e principalmente o Benfica, defensivamente jogam muito no 1 para 1. Jogam. A maneira como se expõem do ponto de vista tático, assim potencia. Equipas grandes. Exatamente. E são jogadores, defensivamente, que são muito capazes e muito mandões no 1 para 1, seja em velocidade, seja... Mas o Sporting vai jogar com o Vitória. Na última jornada. Exatamente. Mas onde eu quero chegar é que eu acho que a defesa do Benfica é uma defesa que já tem o extra. O que é o extra? É a mudança de chip, a capacidade de mudança de chip. Porque se tu fores um defesa habituado ao 1 para 1, na força, não é? na elasticidade, na velocidade, para ganhares um duelo no 1 para 1, como essas equipas têm que fazer, e esses jogadores têm que fazer imensas vezes nos seus jogos, contra o Gyökeres tens que mudar o chip. Tens que perceber que há alguns jogadores que têm uma qualidade que tu não podes ir ao lance naquela toada que é a especialidade do adversário. Portanto, tu não podes meter o pé a um craque no 1 para 1, não é? Não podes. Em relação ao Gyökeres, não podes ir no físico, não podes ir encostar. E nós já vimos vários jogadores, mesmo de equipas grandes, oferecerem, entre aspas, golos ao Sporting, porque encaram esse 1 para 1 como se fosse um avançado do Estrela da Amadora. Querem competir com ele. E essa competição... Mas já vi, tanto no Braga como numa ou noutra exibição nos últimos 2 anos contra o Benfica, ou ano e meio, em que há uma mudança de chip capaz. Já vi os defesas do Benfica a sofrer com o Gyökeres, mas também a fazerem já boas exibições e a perceberem o que é que têm que fazer para, de certa forma, conter, né, enjaular o animal. Porque é um bocado isso. Sim. Portanto, vejo muito os sportinguistas, pelo menos no que falaram comigo na stream, do género, Sporting favorito, Gyökeres. Sporting favorito, Gyökeres. A justificação só tem um nome. Entendes? É Vítor. E eu continuo na minha. Eu acho que o Benfica é uma equipa em que, se formos para lá depender do Gyökeres, dificilmente vamos ser campeões na Luz. É o que eu acho. Eu acho que vamos ter que ser muito mais do que isso. E, na minha cabeça, o que pode fazer a grande diferença é Morita sim ou Morita não. Porque o jogo vai se decidir muito no meio campo, penso eu. Um jogo daquela magnitude. Sem pote? Eu acredito que com pote. A minha questão é se... Como falámos. Se há ou não há papel Morita. extremo. Sem tanto esforço físico, porque o meio campo a 2 requer muito físico dos jogadores e o Pote, como vemos, ainda está muito frágil neste... Aliás, este jogo leva um amarelo, vês perfeitamente. Tu ganhas a luta do nosso meio campo sem Morita, quando é Bast e Ullmann. Eu acho que não é a mesma coisa. Eu acho que o Morita é o cérebro deste meio campo. Ele chega muito à frente também, o Debast não tanto. Eu diria que o cérebro é o Yulman. É o Yulman, mas complementa-se muito bem. O Morita acaba por ser mais aquela formiga, aquele médio de compensação, de muito de batalha, de choque, de ir à frente, atrás, box to box. Mas a lidar com a pressão no meio, com pouco espaço, o Morita é muito forte. Aliás, ele já ficou ligado exatamente a alguns momentos em que erra, em que perde a bola. Na Champions. Sim, já ficou, e mesmo no campeonato também já aconteceu. Já aconteceu. Mas isso é um bocadinho pronto, é obrigado, mais cedo ou mais tarde vai acontecer. É quando tens um jogador que arrisca mais, que se comporta no meio campo como se ninguém tivesse a meter o pé, está no meio de 3 jogadores e está ali completamente tranquilo a levantar a cabeça, a ver o que é que vai fazer. Mais cedo ou mais tarde é óbvio que ele vai meter a pata na poça, como se costuma dizer. Sim. Mas quando isso acontecer, tens que estar do género, pronto, Morita, não há problema. Mas a questão é, que Morita é que nós vamos ter daqui a 2 jornadas? Eu continuo na minha. O pessoal está muito que eu queres, mas eu acho que a defesa do Benfica é uma defesa para saber lidar com ele. Mas em relação a isto, deixa-me só dizer, em relação ao que o Zor disse do Gyökeres, para mim, estamos a falar de um jogador muito especial, e eu falei disso no último episódio. Exatamente. E a verdade é que eu acho que nós os 3 aqui sabíamos que jogada é que, por exemplo, fosse citar um nome que o Robben fazia. Ele vinha da direita,
toda a gente sabia que ele ia fazer aquilo. E mesmo assim não se anulava. Ou seja, eu percebo isto. O Gyökeres é da esquerda para o centro. Tu não consegues... Eu próprio, muitas vezes, como defesa, eu pergunto, como é que eu anulava este gajo? Tento perceber. E a verdade é que não consigo arranjar bem uma explicação. Agora, o César Peixoto disse-me uma coisa uma vez que eu nunca me esqueço. Ele uma vez ia jogar ao Dragão, difícil sempre para o Benfica, e ia apanhar o Hulk. E ele percebeu que não podia competir com ele. Ou seja, não era mais rápido, não era mais forte, tinha que ser mais inteligente. Então, marcá-lo de uma forma em que não fosse medir pilinhas, digamos. Enquanto, se vocês se lembram, o David Luiz, nesse famoso mau resultado para o Benfica, foi literalmente querer competir com o Hulk. Que é o que acontece muitas vezes aos jogadores, querem mostrar aquele ego deles. Não, eu consigo, eu sou mais forte, eu sou mais rápido. E ali é muito difícil. E ele vai na inteligência e muitas vezes isso não pode não chegar até. Estamos a falar de um jogador especial. Agora, a dependência que tu dizes, eu sei... Mas todos sabemos e estamos a acabar o campeonato e continuam sem perceber como é que se anulou o Vítor. Mas há equipas que já o fizeram. Sim. Há equipas que já o fizeram mais do que uma vez. O Braga e o Benfica já o fizeram mais do que uma vez. Por isso é que eu estou a dizer. Mas esta ideia é muito generalizada. No Braga, lembro-me... Até o Paulo. Mas numa linha de 4 é mais difícil anular o Vítor, eu acho. Até o Paulo. O central, que já teve no Sporting. Sim. Grandes exibições já contra o Sporting, já são para aí umas 2. Mas o Benfica vai jogar certamente com uma linha de 4 em casa contra o Sporting. Eu acho que isso acaba por favorecer um bocadinho a maneira de jogar do Vítor. Mais ou menos, porque com este o Tomás à direita faz a diferença do ponto de vista defensivo. Um bocadinho as acabas por ter 3 centrais mais o Florentino. Ou seja, em termos defensivos, acaba o Benfica se calhar está mais protegido. Florentino, que não jogou este fim de semana, falámos disso também. Sim. A verdade é que o Benfica não sentiu a falta nem de Florentino nem de Di Maria. Queres ir já para o Benfica? Não há mais comentários? Não, eu ia lembrar, não, por acaso ia lembrar para rasgar, mas eu ia lembrar o comentário no seguidor que vai por acaso o comentário vai no seguimento do que estávamos a falar, que diz Sporting é 99% Gyökeres. Eu acho que isso é ofensivo. É um exagero. Isso é ofensivo. Eu nem acho isso um exagero, acho que isso é ofensivo. Isso é o mesmo que achares que o Barcelona é 99% Messi ou o City é 99% que o Real era Kevin De 99% Ronaldo. Não vale a pena. Tens uma equipa a trabalhar para ele inteligentemente. Mas já discutimos isso até a semana passada. Eu acho que isso é ofensivo. Quer dizer, todos os grandes jogadores criam dependência na equipa, claro. E a equipa adapta-se às características desses jogadores e monta-se. Se for inteligente. Claro. Mas são da ideia que o Sporting depende mais de uma só figura e que o Benfica é mais um coletivo? Logo a priori. Ou acreditam que no Benfica também existe Sérgio, uma certa dependência eu percebo que o Benfica tem um plantel maior. Tem um plantel maior. Tem mais soluções. A segunda linha é muito mais forte. Mas se tu fizeres o melhor 11 contra o melhor 11 sem lesões, o Sporting não tem um 11 inferior. E depois vens dizer que é Gyökeres 99%. Quando tu olhas para os dois 11, eu percebo que há quem ache que o Benfica tem o melhor 11. Ok? Mas é equilibrado. Mesmo quem acha que o Benfica tem o melhor 11... Nunca seria uma diferença. Desequilíbrio mínimo. E depois vem aqui um tipo dizer 99% de Gyökeres. Isso é um otário, mano. Esse gajo é um otário. E eu sou sincero. É um otário, desculpa lá, mas é um otário. Não é? Pronto, é a minha opinião. É que o gajo é um otário. Eu tinha mais medo de jogar na Luz sem Yulman do que sem o Vítor. Sou muito sincero. Acho que é uma pessoa muito importante naquilo que é. O meio campo é o coração de uma equipa e o Morten é sem dúvida um jogador especial. Mas o Yulman chega. A grande questão é essa. Mas o Yulman está à bica. Vai a jogo? Será que vai a jogo? Eu não metia. Eu acho que não vai. Eu conhecendo o campeonato português como conheço, não meteria nunca. Eu? Tenho medo que ele espirra a meio do jogo e amarelo. Não é pensar. Se bem fica no banco a ajudar. Até porque ele tem... Atenção, porque se contarmos com ele contra o Estoril, contamos com ele em pelo menos 2 jogos. Porque se ele levar amarelo, não joga o Benfica, mas temos contra o Vitória na última jornada. Mas se não levar amarelo, ainda joga contra o Benfica, mesmo que leve amarelo contra o Benfica. Portanto, temos sempre 2 jogos. Se o não esquecer esse último jogo. Exatamente. Se o pouparmos, corremos o risco de só podermos usar um jogo. Certo. Que é poupas para levar o amarelo com o Benfica e levando o amarelo com o Benfica, depois também não joga contra o Vitória. E um amarelo contra o Benfica para o Yulman é um bocado previsível de acontecer. Mas é preferível falhar o Vitória e não falhar o Benfica, certo? Ou falhas Estoril e Vitória e apostas só no Yulman no para o Benfica. É muito complicado isto. É assim, tendo em conta o número de lesões que temos no meio campo, eu acho que o Yulman não pode jogar contra o Estoril. Eu também acho que não. No Estoril não. O Estoril é o Benfica. Contra o Gil Vicente. Desculpa, contra o Gil Vicente, exatamente. Estando o Morita de regresso, eu apostaria de caras num Debasti e Morita, aliás. Também fizeram esse comentário
e eu acho que o Debas está cada vez melhor naquela posição, portanto não... Mas não lida bem com a pressão no meio campo. Não lida. Não é a mesma coisa, mas era um central, ou seja, eu acho que aos poucos este Debas, por exemplo, eu acho que os bons jogadores fazem os outros jogar melhor, e é isso que eu digo. Pedro Gonçalves obviamente não está naquele pico de forma, mas automaticamente faz os outros jogarem melhores. Eu acho que o Vítor joga melhor se tiver lá o Pote, porque o perfume é diferente, a banda toca de outra maneira. Bem, a verdade é que os dois ganharam bem, sem contestação, atropelaram. O Sporting goleou no Bessa 5-0, o Benfica goleou na Luz o AVS por 6-0. O Benfica, curiosamente, também jogou sem o Di Maria, sem Florentino, mas mesmo assim faz uma excelente exibição em termos coletivos. Falámos sobre o Di Maria no último episódio e sobre a renovação do argentino, tal como estavas a lembrar, e como o Escardino pode ou não ser decisivo no derby. No YouTube houve um dos nossos seguidores que escreveu que, apesar de Di Maria ter muita qualidade, o Benfica acaba por ser mais forte coletivamente quando não tem o argentino. Vocês partilham desta opinião? Que coletivamente o Benfica é capaz de ser mais forte? Nós demos a nossa opinião a semana passada acerca disso. Eu continuo na minha, eu acho que é uma mais-valia para o campeonato, seja em termos de visibilidade, seja em termos de qualidade, e é um espetáculo vê-lo jogar a bola. Eu percebo que ele às vezes seja um bocadinho individualista, mas isso também é aquela ideia de que às vezes tem que ser ele a resolver, porque ele está a ver aquilo que a gente não vê, que esta equipa coletivamente não vai resolver. Portanto, isso já é ele um passo à frente, e às vezes, pronto, não é? Sem dúvida que se agarra demasiado à bola. Nós discutimos isso a semana passada e eu continuo na minha. Por mim é mais um aninho. Não, sem dúvida é um jogador especial, é um jogador que jogou nos clubes onde jogou, também falámos disso. A verdade é que, obviamente, na reação à perda e depois na transição defensiva, não é obviamente também pela idade, não é o melhor, mas os colegas também já sabem disso e é adaptar-nos um bocadinho àquilo. Agora eu percebo, se tivermos um Di Maria de um lado e do outro lado outro extremo que também não faça bem esse papel, já são menos dois no processo defensivo. Obviamente que isso cria moças, e acho que o ano passado o Benfica sentiu muito essa parte. Acho que hoje em dia, principalmente o turco, nunca sei dizer bem o nome dele, é muito bom nesse processo defensivo. Que voltou agora a subir de rendimento, depois teve uma entrada no Benfica explosiva. Depois foi caindo um bocadinho. Cai um bocado e agora começa a aparecer nesta reta final também com boas exibições, com golos e... Acho que está toda a gente a aparecer. Eu acho que vai ser uma reta final que era aquilo que nós todos queríamos. E é isso que eu pretendo. Toda a gente na máxima força, sem lesões sem roubalheira. E que ganhe o melhor. É isso. Acima de tudo, sem roubalheira, sem casos. Será que vamos levar com o nosso amigo Pinheiro? Aí, não. Não, pois não. Dizes tu? Bem, espera e vê. Espera para ver. Aí não. Espera para ver. O Sporting vai jogar com o Gil Vicente agora nesta jornada. O Benfica vai jogar com o Estoril. Vocês acreditam que existe a possibilidade de alguns escorregar agora nesta jornada? Eu acho que não. Dificilmente. Muito dificilmente. Tendo em conta a resposta que deram... Verdade que o Gil Vicente, para a taça, encaixou muito bem no Sporting. O Gil Vicente, na Taça de Portugal, fez uma excelente exibição na primeira parte. Aliás, merecia estar a ganhar na primeira parte, claramente. Até podia estar a ganhar por mais do que um. É das piores primeiras partes do Sporting. De longe. Nesta época, foi mesmo muito mal. A resposta na segunda parte foi boa. Mandámos na segunda parte, já tivemos muito mais bola, muito mais meio campo e acabámos por ganhar e ganhar bem, com o Debast a fazer a diferença. Mas... eu acho que pode ser uma equipa que tem capacidade tática, não é? Portanto, de estudo e de adaptação. E garantiu a manutenção. Isso dá-lhes um conforto. Também, para complicar o jogo ao Sporting, acho eu. Agora, relativamente ao Benfica, eu sei que o Estoril é uma boa equipa, mas vimos o que o Braga foi à Moreira... O Porto. Ganhar de forma tranquila. O Porto, que não está naquela fase, ganhou também. Sim, mas mesmo o Braga... Mas este Estoril do Ian Castro também já teve grandes exibições. Sim. Não, é boa equipa. Nomeadamente em Alvalade. Eu gostei muito deles em Alvalade. Depois também tem muitos jogadores ligados ao Benfica em termos históricos. Isso também, formação. Portanto, eu acho que as equipas grandes este fim de semana se safam. Estou mais preocupado com o Sporting em casa, sinceramente. Talvez é o coração a falar... Mas acho que as duas equipas jogaram muito. Exatamente, é um bocado isso. Mas eu acho que o Benfica contra o Estoril, não estou a contar com nada. Não há o Jefferson para marcar aquele livrezinho. Não há. Quando foi para ajudar o Porto, a ver se eles não... Agora para ajudar o Sporting não se mexem. O Kleber. O Kleber,
boa equipa do Estoril nessa altura, a lutar pela Europa, né? Nessa altura. A lutar pela Europa. Mas ainda assim, eu sei que é uma boa equipa. Agora, o Gil Vicente preocupa-me porque me lembro, não é, de alguns jogos, pá, e daquela maneira como o Gil Vicente conseguiu encaixar em termos futebolísticos e amarrar. E também sei que o Rui Borges, uma das debilidades que vai mostrando é a capacidade de mexer a meio do jogo para bem. Portanto, que é quando as coisas não encaixam, tantas vezes não encaixavam com o Ruben Amorim, e ele assim, assado, tu mais assim, troca 2 centrais, não sei o quê, já falámos disso. E demora muito a mexer, eu acho. Acho que... A minha questão é que nem no intervalo há uma garantia de que vens com melhorias. E o intervalo, o Ruben nisso era fora de série. E o Lage? Cada vez que uma primeira parte corre mal ao Benfica, tu já sabes que na segunda parte as dinâmicas sabem vêm ler diferente. e mudar aquilo que... Sem dúvida. Aí tu vês. E vês contra equipas grandes. Sim, Isso já aconteceu com o Benfica, por exemplo, olha, o fatídico jogo do Feyenoord, em que lhes corre super mal a primeira parte, mas na segunda parte o jogo foi completamente diferente. O jogo em Alvalade contra o Sporting, primeira parte completamente ao lado, segunda parte totalmente Benfica. Exatamente. Portanto, é óbvio que também já vimos coisas que não estávamos a ver aqui por parte do Rui Borges, nomeadamente nestas entradas a pé juntos, já são 2 jogos seguidos, tanto no Bessa como contra o Moreirense em casa, são 2 grandes exibições, mas a exibição do Benfica também é excepcional. Eu só gostava era de fazer aqui um desafio para o pessoal e ver o resumo, que era para ver se com novos jogadores na área do AVS ou do AFS, ou lá como é que aquela porcaria se chama, se é possível marcar tantos golos isolados. É que é tipo, epá, eu estou a ver aquilo, entendes? Já viste quantos golos isolados é que foram? Dos 6. O Otamendi estás a falar do jogo do Benfica. Sim, o Otamendi está isolado, certo? O Arthur Koglu está isolado. O Pavlidis está isolado. O Tomás Araújo, na recarga, também está isolado. E depois contas os jogadores dentro da área. Mas houve uma abordagem, notou-se houve uma abordagem tática muito diferente da primeira para a segunda parte. Na segunda parte eles baixaram muito mais as linhas e não quiseram tanto combater o fora de jogo. E foi por aí que muito na primeira parte acabou por ser o Benfica mas conseguiu aproveitar. Na primeira e na segunda. Os tipos estão dentro da área, não sabem onde é que têm que estar. Eu cheguei à conclusão que eles podiam estar a jogar com 15, que tinhas tipos isolados. Mano, não tens hipóteses, meu. É impossível tu teres 9 jogadores na área e sofreres 4 golos isolado. É impossível. É impossível. Nem uma equipa a fazer de propósito, meu. Nem os amadores. Com 9 jogadores na área não há um golo isolado nos 90 minutos. Eu espero é que eles não corrijam isso para a semana, que vão jogar contra o meu Boa Vista. E é um jogo decisivo para o campeonato. É assim, grande mérito do Benfica, ok? Grandes jogadas, grandes triangulações. A primeira parte foi muito bem, reações, remates, passes. Tudo. Mostraram tudo. Grande exibição dos 2 grandes. Mas aquela defesa, aquilo nem na terceira divisão, meu. Eu não sei. Eles a fazer de propósito. Se o treinador diz assim, malta, isto é 9 dentro da área, nos lances, mas o objetivo é sofrermos um golo isolado. Eles não conseguiam ter sofrido tantos. A fazer de propósito, para sofrerem golos isolados com tantos tipos dentro da área. Mano, eu não percebo. Vejam o resumo e expliquem-me como é que isto é possível. Mano, é que aquilo dava para tudo. No gol do Arthur Koglu, o Pavlidis não tem lance para ir à baliza, segura a bola, levanta a cabeça, puxa para dentro, está o Arthur Koglu sozinho na área, com 4 jogadores do AFS lá dentro, e ele mete a bola, mano, e pimba, gol isolado. E eu, mano, mano, é impossível. Estes tipos estão a trollar. Portanto, há muito mérito do Benfica, mas eu espero que esses tipos deixam, mano. Porque foi, no mínimo, caricato. Desculpa, vejam o resumo, vejam os golos, e digam-me se vocês já viram uma coisa assim. É que se tivessem... roubaram pontos ao Benfica e Sporting, em casa. É verdade. Mas não foi ao Ruben Amorim. Certo? Aí ninguém roubou pontos. Portanto, o nosso Sporting não era bem este. Mas está-se a levantar aqui uma onda boa. Eu acho que os dois estão a jogar muito. E também para aquilo que o Porto está a jogar, a verdade é que ainda bem que estão a jogar bem, porque senão isto era uma desgraça franciscana. Já vamos ao Porto. Antes queria passar primeiro pela Taça de Portugal, a confirmação de que o derby será no Jamor. Tu não quiseste comentar isso, o rumor de que a final poderia ir para o estádio do Algarve. São excelentes notícias. A questão aqui, e que nós também levantamos no segundo episódio, foi em termos de segurança, com as claques, os adeptos dos 2 clubes, e houve um dos nossos seguidores que, através do YouTube, manifestou esse receio. Ele escreveu: estou com medo da festa do Jamor, tal como estou da festa do Marquês, caso o Sporting seja campeão na Luz. O que é que vocês acham? Acham que o sistema de segurança deverá ser
efetivamente muito forte. A Polícia de Segurança Pública terá de montar ali um forte dispositivo para conseguir conter os dois adeptos, os adeptos dos dois clubes, e para manter a segurança e para as famílias irem também às bancadas do Jamor, que é o mais bonito desta festa. Sim. É a presença das famílias. Deixa-me ir por aí, até porque eu vou sempre ao futebol com o meu filho, desde que ele tem 3 anos. E mais uma vez, este domingo, deslocámos-nos ao estádio do Bessa e alguns adeptos disseram: cuidado, não vais ao Jamor com o miúdo, porque o clima não vejo que seja algo bom. Ainda por cima é a primeira final Benfica-Sporting, Sporting-Benfica. Mas isso a mim faz-me... Desde o episódio. Faz-me muita confusão, sabes? Porque eu, ano passado, no Jamor, estive com amigos do Porto, houve um convívio incrível. Eu sei que a rivalidade é diferente, mas há coisa que eu gosto no Jamor, e sempre que falei com colegas meus que ganharam o Jamor, é a festa da taça. Toda a gente olha para aquela tarde em que tu estás lá desde as 11 da manhã, um sol, um calor, a beber copos com os teus amigos, estás com adversários. Eu não percebo porque é que agora de repente Sporting Benfica, eu sei, é a nossa cultura, é o que leva depois a haver este ódio e estas guerras à volta do futebol, que é tudo que um pai que tem um filho pequenino não quer. Eu gostava de poder ir ao futebol, ele, se tiver um amigo do Benfica, vinha connosco sem problema, mas eu acho que isto, para dar certo, vai ter que ser literalmente um lado da mata é verde e o outro lado da mata é vermelho, e isso acaba por tirar, a meu ver, um bocadinho aquela magia. O Zor, se tiver uma mulher do Benfica, já não pode fazer aquela coisa bonita que é o casal. Olha para isto. Que é o casal. Isto ainda é pior do que o tipo lá dos comentários. Isto é que é mesmo ofensivo, é mesmo como pessoa insultar uma mulher do Benfica, está maluco. Tem que ir a mulher dele para o lado do Benfica e ele já não pode, porque não vai ser permitido pela polícia, porque não vão querer abrir exceções para não haver confusão. E isto assusta-me. E começava por nós pessoas, nós adeptos, mudarmos um bocadinho isto. É um Sporting Benfica, é uma grande rivalidade, está tudo certo, vai haver um campeão antes, vai haver uma festa no Marquês, mas temos que nos tratar todos com respeito. Nós somos adeptos de um clube, o futebol tira-nos muita racionalidade, sem dúvida alguma. Mas somos todos temos que fazer mais para que isto seja diferente, e eu falo-me cada vez mais assim porque tenho um miúdo de 7 anos que adora ir ao futebol, vai fazer anos no dia do Jamor, e tudo o que eu lhe quero dar é uma festa incrível, ganhe ou perca, que seja um dia que ele não esqueça mais uma vez. Ele preferiu ir ao Jamor do que fazer uma festa de anos com os amigos. Isso diz muito do que se vive ali. E é isto que eu queria que acontecesse uma vez mais. São pessoas felizes a celebrar um dia em que 2 grandes equipas estão ali por mérito, e que se faça de tudo para que aquilo corra bem. É assim. É o meu apelo. Eu não levava miúdos, nem levava a mulher. Eu não confio, meu. Eu tenho boa fé, acho que vai ser um excelente teste às forças de segurança e também à parte civil, né, da bola. Acho que já tivemos em estados bem piores em termos de comportamento nos estádios e mesmo de ambiente à volta daquilo que é o futebol. Já tivemos bem pior. Mas, e como é óbvio, o clube é uma percentagem muito pequena daquilo que nós somos como pessoas, portanto não é aquela coisa do ser um Sporting Benfica ou um Benfica Porto ou um Sporting Porto que me assusta, porque sei que no Porto vais ter gente espetacular, como vais ter gente perigosa, e em todos os clubes é um bocado assim. A rivalidade é grande, o momento depois do que poderá acontecer no campeonato, eu acho que é mais arriscado, como é óbvio, e compreendo perfeitamente, acho que o comentário é muito inteligente, o facto do Sporting ser campeão ser pior, porque tens o estádio cheio de benfiquistas, né? Maioritariamente. E as imediações, até o cortejo, até provavelmente que poderá passar por Alvalade antes do Marquês. O Benfica tem uma época em que, sagrando-se campeão com troca de treinador, não esquecer que não é todos os anos, não é? Que temos um treinador a ser despedido e a equipa a conseguir ir ao campeonato, fazendo uma Champions de altíssimo nível, indo à final da Taça de Portugal, ganhando a Taça da Liga. Portanto, pode ter aqui a oportunidade de ganhar tudo ao Sporting. Sim, não é ao Sporting. A questão aqui é que pode ter uma oportunidade de sonho. Sim. É uma oportunidade para ter uma época de sonho. Que dá um... Mas sem o campeonato, esta época é extremamente agridoce, e até há muitos benfiquistas que levantam a continuidade do Laje. Certo. O Laje que pode ter uma época... E do próprio Rui Costa? Talvez. Não sei se haverá grandes condições para tirar o Rui Costa de lá no futuro próximo,
Mas a verdade é que o campeonato é um bocadinho o tudo ou nada. E pode haver uma descida do céu ao inferno muito rápido e criar aqui uma ebulição em algum tipo de adeptos e de forças organizadas à volta de todos os clubes que existem, nós sabemos. Há uma minoria, mas há. E pode ser bastante perturbador. A festa do ano passado, eu continuo, a festa do ano passado no Marquês com 0 de incidentes. Eu continuo na minha. Acho que temos de ter boa fé, mas eu não levava a criança e não levava a minha mulher. E a sogra? A sogra levava. Mas entendo o que eu estou a dizer. A minha sogra é uma querida. Mas porquê? Porque eu também preciso desfrutar. Certo. E eu não quero ir num estado de alerta numa coisa desse género. Acho que há outros jogos para os miúdos irem e acho que há alguns testes que eu tenho que ver a ser passados antes de achar que é um bom ambiente para a minha criança. Pronto, é tão simples quanto isto. É para eu estar descansado. Eu não me faria... E acho que a maior parte dos pais faz isso. Há jogo que é para levar o miúdo e a família. Há jogo em que ou vou sozinho ou não vou. Eu não o levei a Guimarães. Não o vou levar à Luz, se for. Eu percebo isso. Pronto. Eu, para mim, é como eu à Luz não vou. Não entro. Porquê? Não entro, saio da Luz. Mas porquê? Então espera aí. Temos não que entro, não vais falar estar sobre na isto. Luz dia 10 de maio, então. Não entro. Temos que falar sobre isto. Porquê? Queremos saber. Não entro, não quero, mano. Não quero, já entrei uma vez. Tens medo de gostar? Não, nem por isso. Nem por isso entrei uma vez. Fui uma vez porque pedi a familiares próximos ao meu avô para ver um jogo do Benfica, porque todos os meus amigos eram do Benfica. E o meu pai, e o meu avô, sportinguistas, a minha mãe, portanto, toda a minha família era do Sporting. E eu fui ver um jogo ao Estádio da Luz e não gostaste? Pronto, e sou mesmo sportinguista. Pedi para ir ver e vi. Já não me lembro contra quem. Lembro-me que houve um penalti marcado sobre o Canidia. Portanto, já foi há muitos anos, era uma criança. E Tu foi o antigo? sim, claro. Mano, eu sou cadavérico já. Nem a seleção foste ver à Luz. E eu pedi para ir ver, porque tinha amigos meus a ver, e o meu avô foi comigo para acompanhar os meus amigos que iam com os pais a ver, e o meu avô tipo com aquela cara dos pronto, vai na volta, vou ter um neto do Benfica, não há nada a fazer. Mas não, eu queria mesmo que ir com os meus amigos e nunca mais lá voltei e disse que não voltei a ir lá. Não fui lá fazer nada. Ok. Não vamos ter Zorla lá dia 10 de maio no estado. Não vou. Nem para ver a seleção, nem nada. Não. Tenho melhores amigos do Benfica, portanto, mesmo gente como vais ver em casa esse jogo familiares. Em casa não consigo ver porque provavelmente é Benfica TV e a minha televisão não está contaminada. Portanto, portanto também não... Se o homem não pisa não o tinha estádio, pensado nessa parte. Se o homem não pisa o estádio, Rádio, como é que vai ter o canal? À moda antiga, rádio. Aí não. Rádio à moda antiga. Olha, houve um jogo que tive que acompanhar pela rádio este ano. Teve mesmo, não foi por causa de um apagão. Foi porque as minhas crianças não me estavam a deixar ver na televisão. Estavam mesmo muito ativas e eu às tantas tive que meter o rádio no telemóvel. Não era rádio de pilhas, calma. Sim. E andar com o telemóvel atrás de mim no bolso para ouvir, e foi no comeback contra o Braga. Portanto, foi mesmo aquela coisa de eu estar no quarto a fazer atividades com eles, com o jogo a dar na televisão e eu a celebrar no quarto os golos do Arder e a vir à televisão ver o golo ainda em direto, porque aquilo tem um bocadinho de delay. Ainda apanhar o golo em direto, nem era a repetição. Eu vir correr com um protocolo. Nesse jogo, na despedida do Amorim, eu ia sendo expulso de um restaurante nesse jogo. Estava em Inglaterra a gravar o meu podcast. Não sabes comportar, estás a ver? Vês? É tal irracionalidade que o futebol tira. Restaurante, tudo bem vestido, bem comportado, e eu grito. Mas em relação à segurança, cada um decide como quiser. Deixa-me só dizer para a minha mulher não ver este episódio, se faz favor. Porque ela não sabia que tinhas sido expulso do... Não, esse sabia, mas vai dizer para o meu filho não vir comigo ao Jamor. E se eu não for... Porque eu sou aquele sportinguista que tem... Nós temos muitas superstições. Sempre que eu não levo o meu filho, o Sporting não ganha. Então leva ao puto. Percebes? Então leva lá. Nem que... Leva lá. Ou então não vais à Luz. Ou então não vais. Pois... Sabes que a última superstição que eu tive dessas... Ele não foi, perdemos. Foi com a minha mulher. Eu trabalhava num spot e estava... E sempre que fui com a minha mulher à Alvalade ganhámos. E ela já tinha ido para umas 10 vezes. E atenção que aquilo era um Sporting muito fraquinho. Nessa altura. Até que vamos receber o City. E eu peço para trocar de folga para poder ir com a minha mulher ver a Alvalade. Não,
Foi o gol do Xandão. Com o meu patrão a dizer, Ricardo, mas para que é que tu te metes nisso? E eu a dizer, olha, que eu com a minha mulher em Alvalade nunca perdi. Eu nunca perdi. O amuleto da sorte. E o calcanhar do Xandão. No dia a seguir, como é que isto é possível? Eu avisei, chefe. Mas eu acho que isto não é só adeptos do Sporting. A maioria dos adeptos são muito supersticiosos. Mas eu acho que é mais curioso. Eu acho que é mais uma curiosidade. Eu não sou supersticioso, é mais aquela coisa da curiosidade. Eu também não, mas prefiro ter aquilo que estou habituado e que eu acho que dá certo. Mas isso da luz é impossível. Vá lá à luz dia 10 de maio. Já pensei nisso, mas aí é que eu acho mesmo, porque há um cortejo. Tu vais a pé de Alvalade para a luz. Caixa de segurança. Caixa de segurança. Ok, que eu acho que eu nunca tive nenhum problema na caixa de segurança, porque tens polícia por toda a volta, é seguro. Mas não sei, é aquele medo que tu dizes. Mas na Taça de Portugal eu considero tanta festa. Ele tem uma vida pela frente. Ele há de ter tempo para ir aos Estádios da Luz se quiser. Ou se quiser ser como eu e nunca lá entrar. Ele não tem muito essa curiosidade, mas ele quer vir comigo para todo lado. Eu respeito cada um com as suas cores e com os seus clubes, mas a mim eu não me meto lá dentro. Bem, vamos passar ao E posso Porto. dizer que tive em criança também, mas depois dessa ida ao Estádio da Luz, tive uma viagem de escola. Uma visita de estudo ao Estádio da Luz e perguntei se podia não entrar e a professora disse-me que sim, depois lá obrigaram-me a entrar e o meu avô foi-me lá buscar. Liguei ao meu avô da caixa, inadmissível. da cabine telefónica à frente da loja do Benfica, no antigo Estádio da Luz, liguei ao meu avô e o meu avô que trabalhava no Centro de Medicina Desportiva, que era relativamente próximo, meteu-se no carro. Portanto, não houve radiografias durante uns 45 minutos. Meteu-se no carro para me vir buscar ao Estádio da Luz e interromper a visita de estudo para eu não entrar. Porque eu disse que não entrava e acabou. Porque eu disse ao meu avô que não voltava a entrar. Porque depois disse, então, e queres voltar? Queres ser do Benfica? Queres ser sócio do Benfica? Eu disse, não, avô, eu nunca mais entrei. Tenho certeza, eu disse que não entrava. Eu não prometi, mas disse. E o meu avô já faleceu e eu agora não posso entrar. Pois. Pronto, eu não entro. Olha, é o que temos. Bem, passando para o Porto. Bem. Foi uma das surpresas desta jornada. Outro apagão. Houve um apagão na Amadora antes do apagão de segunda-feira. Perdeu na Reboleira com o Estrela da Amadora. E a grande questão que eu tenho para vocês é se foi pior a forma como o Porto jogou e se apresentou, ou foi melhor a forma como o próprio Estrela da Amadora preparou o jogo e disputou o jogo com os Dragões. Porque há sempre a tendência de olhar para o grande. E tirar o mérito ao Estrela, que fez um jogo fantástico. Eu sou-te sincero, eu não vi o jogo todo, mas vi os primeiros 10 minutos e eu disse, o que é isto? O Estrela estava... o Kika já tinha tido uma oportunidade, uma grande defesa do Cláudio Ramos, que eu gosto muito. É um guarda-redes que eu gosto bastante. É normal, né? Sportingista a levar com o Adam durante 5 épocas. Qualquer guarda-redes com 2 mãos a gente gosta. Mas acho que o Estrela fez um belíssimo jogo. Acho que é uma boa equipa. É muito difícil jogar naquele estádio. Atenção. Joguei lá um ano e é realmente um ambiente bom que se cria ali. Meio bairrista até. Sim. Mas um Porto com muita dificuldade. Eu acho que é um Porto que está um bocadinho perdido, mesmo na maneira de jogar. Eu sou sincero, eu acho que o Porto de Anselmi está a ter mais dificuldades do que o Porto de Vítor Bruno. E para mim foi um erro esta ida ao mercado, e era isso que eu também gostava de falar. Eu acho que desde esta vinda do Vilas Boas, eu acho que muita gente achou que vinha dar uma lufada de ar fresco ao futebol português em relação a muita coisa. Em relação à gestão daquilo que é o clube, eu acho que está a ser muito gerido de fora para dentro. Ou seja, não gostavam do Vítor Bruno, sacou o Vítor Bruno. Agora não estão a gostar também do Anselmi. Eu acho que um líder, e nisso eu sei que o Zorlac não gosta tanto, mas acho que o Frederico Varandas nesse sentido é alguém que não se deixa tanto levar pelo barulho de fora. Vai haver sempre muito barulho de fora, mas tu tens de ter as tuas ideias, tens de saber aquilo que estás a fazer, e acho que o Porto está a ser muito gerido pelo burburinho dos adeptos. E já falámos daqui, é um clube que está numa reestruturação de tudo, mas está com muita dificuldade, mesmo o ambiente após a derrota normal de um clube grande, já todos sabemos isso, mas não ajuda nada. Também não ajuda nada aquilo que os jogadores fizeram, e obviamente que isso depois vem trazer, é uma bola de neve quando as coisas correm mal. Mas é um Porto com muito de mérito próprio do Porto. Nós não olhamos para esta equipa e não vemos o Porto, aquela alma que sempre vimos.
mas muito de mérito próprio, eu acho. O clima de tensão que houve na Reboleira, com os adeptos do Futebol Clube Porto à espera da equipa. Aliás, a equipa teve que esperar dentro do autocarro até que houvesse segurança, um perímetro de segurança montado para o autocarro poder sair. Também houve uma recepção acalorada, podemos dizer, no Estádio do Dragão. Nós já vimos recentemente que as críticas e o burburinho dos adeptos do Futebol Clube Porto conseguem mexer com o futuro dos treinadores. O Vítor Bruno sabe disso mesmo. E o desafio que eu tinha aqui, primeiro para vocês e também para quem nos está a ouvir ou a ver no canal do YouTube, é se acreditam que Martin Anselmi, primeiro, conseguirá iniciar pelo menos a próxima temporada. Ou se antes da próxima temporada começar, se o Futebol Clube Porto vai ao mercado à procura de um outro treinador. Tendo assim, em conta que... Eu gostava de responder à primeira pergunta, mas sem fugir às restantes. Okay. A primeira pergunta é que eu acho que, até porque eu falei disso em podcast anterior, eu falei da exibição do Estrela da Amadora em Alvalade, em que na primeira parte devia estar 2-2, e quando comparamos com as vergonhas do Casa Pia em Alvalade e não sei o quê, mais a entrevista do treinador adjunto, ou de uma marreta qualquer do Casa Pia ou não sei o quê, que parecia aos marretas, pronto. E o Estrela da Amadora, todo o valor, certo? Todo o valor, atenção, porque aquilo é uma equipa que quando quer é para jogar à bola. Sim, e eu, quando vi essa exibição, e eu não tenho simpatia nenhuma pelo Estrela da Amadora, atenção, portanto, sei que é um clube próximo, mas eu estou-me literalmente se é o Estrela, se é o não sei o quê, o Campo Meirense, para mim é tudo igual, entendes? Para mim é tudo igual. Histórico. Epá, tudo bem, mas estou-me a borrifar, estás a ver? O pessoal gosta muito da Académica, eu gosto do Sporting. Eu estou-me a borrifar se é a Académica, se é o Tirsense. Olha, é uns tipos de preto. Entendes? Estou-me a borrifar. Agora, a questão é verdade, mano, é verdade. Não é aquele clube simpático, não sei o quê, estou-me a borrifar para isso. Agora, grande valor e quando vi aquele jogo, eu espero que estes tipos não deixam. Porque o que eles tentaram fazer em Alvalade são poucas as equipas daquela dimensão que tentam. E eu não vejo a camisola ou a histórico ou não sei o quê, estou-me a borrifar para isso. Mas dei valor aos homens que lá estavam a correr e a arriscar, dei valor ao treinador e gostei muito do que vi. E depois, na segunda parte, aquilo vai uma expulsão e aquilo descamba e levam 5 batatas. Mas na primeira parte faziam um jogo em Alvalade, pá, em que, de maneira taco a taco, espetacular. Agora, em relação, portanto, todo o mérito para o Estrela da Amadora. Em relação ao Porto, pá, tens uma resposta à derrota categórica no Dragão, contra o Benfica, com 2 exibições em jogos difíceis, com uma hora a resolver e de que maneira. Os dois jogos. O Braga tropeça em Famalicão antes do jogo do Porto. Exatamente. Portanto, o Porto ainda está na corrida e entra a fazer acreditar o adversário, que é esta coisa que estas equipas, às vezes, quando não têm treinadores de equipa grande, fazem. E nós já vimos no Benfica e no Sporting isto está a acontecer com alguns treinadores, que é o fazer o adversário acreditar. Que é uma coisa que tu não podes fazer quando és um favorito claro na partida. Tens que mostrar o porquê do teu favoritismo e dizer logo desde o início que, alto e para o baile, que isto não vai ser fácil. O que tu vês nos primeiros 15 minutos é que aquilo... Qual favoritismo? Portanto, já estás a entrar de uma maneira e já estás a meter o jogo no very hard. Já estás a dar o mental ao teu adversário. Certo. O que eles precisavam. Era uma questão de tempo até a bola entrar. Todos sabíamos isso. Percebes onde é que eu quero chegar? Tendo em conta o volume de jogo que o Estrela estava a ter. E isto nem sequer é muito comum no Porto, que é uma equipa com este treinador, com este plantel, com melhores jogadores, com piores jogadores. É uma equipa de raça, é uma equipa de compromisso, é uma equipa de entrega. Portanto, eu queria dizer esta parte porque, para mim, eu acho que há muito burburinho à volta do Porto por falta de mama. Há uma máfia instalada no Porto há não sei quantos anos. Eu já o disse publicamente e não tenho medo nenhum de dizer. Para mim, o Pinto da Costa, que é um herói para muitos dos esportistas, para mim é só mais um criminoso que morreu sem ser preso. Ok? Fica assim, é a minha opinião. É só mais um criminoso que morreu sem ser preso. Que infelizmente há uns quantos. E esse é só mais um. Portanto, há uma máfia instaurada e instalada no Porto que estava lá. E que tem ligação, não é por alguma razão, não é ao acaso que a operação se chama Pretoriano. Toda a gente sabe o que era a guarda pretoriana em Roma, não é? Sim. É daí que vem o nome. Sim. A máfia chegava às claques. Obviamente que chegava. E há muita gente, e há muito burburinho que se levanta à volta do Porto quando alguma coisa corre mal,
que está relacionada, na minha opinião, com a falta de mama. Gente que andava ali, claramente dentro de um meio de poder que lhes permitia, né, como máfia, abrir influências e lobbies e businesses, e que agora, com o Vilas Boas, essas coisas, acabou. Mas neste caso, apesar desta ser a minha opinião, quando olho para o clube, e por isso é que eu digo, portistas, protejam o vosso clube, porque eu sei que a maiorissimíssima parte dos portistas não são pessoas de mal, não são pessoas de fazer mal a alguém ou de roubar, são pessoas normais, como nós, não nos entra na cabeça fazer mal a alguém, certo? Nem é assim que gostamos de estar, somos pessoas normais. E a verdade é que neste caso, o que nós vimos roçou inadmissível. Porque tudo bem, a época é difícil, é penosa, é um momento de transição, mas o clássico foi duro. Muito. Duro. Mas o pós-clássico está a transformar-se numa coisa minimamente interessante. Uma boa resposta. E, exatamente, tens 2 vitórias, tens o Mora cada vez melhor, tens o empate do Braga logo ali com o Famalicão. Portanto, está aqui a criar-se uma onda. Tinha a possibilidade de isolar-se no terceiro lugar. Tanto que deu direito a 2 dias de folga. Pá, todo o mérito do Estrela, mas a maneira como o Porto entra em campo, mano, qualquer adepto vai passar da cabeça. Sim. Portanto, eu, apesar de ter a minha opinião de que portistas protejam o vosso clube e protejam o futebol português, aquilo que aconteceu é mal demais. Porque tu não podes entrar daquela maneira, ainda para mais numa semana em que houve os problemas todos que houve do ponto de vista disciplinar. Portanto, isto até é conivente, na minha opinião, entre a postura do treinador, que não é um treinador a Porto. Porque isto não se aprende, não é um tipo qualquer do México, da Argentina, do Brasil, que chega aqui e é um treinador a Porto de um dia para o outro. O Porto tem uma identidade que um treinador estrangeiro tem que aprender a abraçar, tem que aprender a interiorizar. Portanto, tem que haver uma adaptação ao campeonato português e à realidade daquilo que é raça. Mas achas que ainda vai a tempo? Ser um treinador a Porto? É a grande questão que se levanta aqui. É a questão que se levanta aqui. Mas o que eu queria dizer é que esta contestação que se viu neste jogo do Estrela da Amadora, para mim já é uma contestação normal e admissível. Porque um adepto do Porto não vai tolerar este tipo, ou de clube nenhum grande, não vai tolerar este tipo de atitude. Nem de exibição. Epá, a exibição eu até entendo, mas logo a maneira como entram. Sim. Logo a predisposição para o jogo. Foi muito fraca, foi muito desligada. Quer dizer, os lances eram todos ganhos pelos jogadores do Estrela, seja em força, seja em velocidade. Era um Porto fofinho? Era um bocado isso, não é? Era um Porto em piloto automático. Isto não é uma coisa que não pode acontecer. O Porto tem objetivos, nesta época ainda, pelos quais está a lutar, e o treinador tem que estar ali agarrado com unhas e dentes para manter o lugar para a próxima época. Portanto, muito se vai decidir agora, nestes próximos jogos para o Porto, relativamente à continuidade ou não do Anselmi. E atenção, eu olho e digo logo a priori, tudo bem, perderam o Nico, perderam o Galeno, trocaram de esquema, estão a fazer uma ata de adaptações. Toda a gente sabe que um esquema de 3 centrais precisa de 2 laterais extremamente competentes. O Porto tem 0. Sim. Okay? Tudo bem que o Martim Fernandes fez um grande jogo contra o Sporting o ano passado, mas não vamos estar aqui a fazer... Às tantas também querem fazer mais o António Silva. É bom jogador, mas é muito jovem. Portanto, estar ali a pegar naquele miúdo assim do nada... Mas até há um Porto que até se reforçou. Eu acho não que muito. Eu acho que não. Eu acho que eles têm que vender o Diogo Costa. O Porto não acabou por não ter sido mau. Fábio Vieira, de repente, veio um jogador do Arsenal para aqui. Sim, mas também teve lesões, vinha de lesões, não tinha ritmo. Teve que crescer no Porto. O Samu é um grande investimento. Mas estava no banco. A questão é simples. Aqui é vender o Diogo Costa, pegar no dinheiro do Nico e no dinheiro do Galeno, vender o Diogo Costa, pá, porque tem que ser, está na hora, na minha opinião, sim, e o encaixe vai ser bruto. Vai ser melhor para os dois. E depois pegar nesse dinheiro, decidir acerca do treinador, porque uma coisa é montar a equipa num 3-4-3 ou montar para um 4-3-3 ou 4-4-2, o que seja que o treinador... Mas achas que Martin Anselmi vai ter tempo para ter esse ano Eu extra? Acho que a decisão... Tendo em conta, funciona como um ano zero? Tendo em conta que o investimento... A ideia era essa, mas tendo em conta que o investimento tem que ser feito à imagem do treinador, o que nós estamos a ver é o Anselmi a pôr em causa essa bolha de segurança que ele tinha. Porque já começa a entrar em níveis exibicionais que são duvidosos, um bocadinho inadmissíveis. Que traz a desconfiança. E essa desconfiança, para mim, é o que vai fazer... O pessoal comia o mal, mas não o mal demais. Sim, não é? Sim, é isso mesmo.
A questão é que despedindo o treinador, vais entrar mais uma vez num clima de instabilidade, que é aquilo que o Porto não quer. Já vais para o terceiro treinador num ano. Tens que saber quem é que metes. Eu acho que o truque está aí. Por exemplo, o truque está aí. O Sporting também é o terceiro treinador num ano. A verdade é essa. Sim, mas o Sporting não se protegeu devidamente à saída do Ruben Amorim. Não estava preparado para isso. Apesar deles dizerem que sim, a verdade é que não. A verdade de dizerem que sim, pelo menos naquele timing não estava. E mostrou que não estava. E não estava. E mesmo esta contratação do Borges é uma contratação SOS. Sim. Portanto, acaba por ser um plano de emergência. Claro, portanto, era supostamente um treinador que estava bem no campeonato português. E sim, ele disse, mas eles depois vieram dizer que já estava referenciado e não sei o quê, e a verdade, pá, Sérgio, é que são aquelas tangas. É um bocado tanga, não é? Porque a partir do a conversa há um mês era que já se sabia, era o João Pereira, ele ia sair no final da época, ele não ia renovar, o ciclo tinha terminado e é o João Pereira, já estava a ser preparado. Que é aquela comunicação de nem está sequer... tudo tranquilo, está tudo preparado. Não é só isso, nem sequer procurámos, nem sequer fizemos contas, nem sequer... Mas é também uma mensagem de tranquilidade, passar tranquilidade aos adeptos. Não se preocupem que isto está tudo planeado. Aquela falsa planeado. tranquilidade, é como a hospedeira que te diz que o avião não vai cair, mas ela sabe e está-te a dar essa... Sim, mas depois vão buscar o Borges e diz que já está referenciado há 1 ano e meio. Ou o que era? E eu estou, há 1 ano e meio? Onde é que estava o Borges há 1 ano e meio? Tens a certeza? Percebes? Pá, não faz sentido. Mas eu continuo na minha, eu aí tenho que confiar no Vilas Boas, porque o Vilas Boas, como presidente e como treinador que é, conhecedor do balneário, sabe o que é um bom balneário e um mau balneário, quem é que tem a mão naquilo ou não. Pá, eu acho que o Vilas Boas tem que estar dentro do balneário, tem que ver o que é que se passa e ver qual é que é se o homem treina bem, se prepara bem, se faz bem as palestras, se puxa pelos jogadores, se tem o controle do balneário. Portanto, tudo aquilo que o treinador do Porto tem que ter, o Vilas Boas, acho que, pá, teoricamente, com a experiência toda de treinador, acho que tem que ser um presidente capaz de analisar isso por dentro e tomar essa decisão. Agora o Anselmi é que está a meter o pescoço na guilhotina. O Vilas Boas tem muito know-how daquilo que é o campo, mas falta saber o resto. E o resto, por enquanto, não está a ter. A questão é essa. E tu acreditas que Martin Anselmi vai ter essa possibilidade? De pelo menos preparar a próxima temporada? Em quarto lugar, como eu acho que é o que vai acontecer, acho muito difícil. Eu não estava à espera que eles perdessem pontos até ao final da época. E foi o que eu disse no podcast aqui. Sim. Eu não estava à espera. É que é um quarto lugar que... E a exibição é mesmo porque é um Braga que vem... O Braga até está a fazer o Braga está muito bem. Está a fazer um bom campeonato, mas também beneficia de certa forma deste déficit do Porto. Claro. É o que eu disse. O Porto este fim de semana deu tiros nos pés. O Braga tinha empatado antes e às vezes é bom jogar a seguir porque há essa pressão boa, não é? E sabemos se ganharmos, andamos aqui. E o Porto fez exatamente o que ninguém esperava. E está a dificultar a própria vida e ficando em quarto lugar vai ser duro gerir. E não é só um quarto lugar. E não é só um quarto lugar. É uma derrota. É um quarto lugar quando o campeão foi altamente o menos mau. Sim. Portanto, este ano, o campeão, seja Benfica ou Sporting, foi o menos mau. Certo. Porque não foi aquele campeão de perder 5 pontos numa época. Mesmo assim a distância está grande. Hoje... Pronto, agora já temos garantidamente os 2 da Liga Europa e os 2 da Liga dos Campeões. Com Benfica a trocar de treinador e para um treinador que foi muito criticado. Sim. Com o Sporting a trocar de treinador 2 vezes para um treinador que não fazia sentido e outro que ainda não é consensual no meio verde e branco. Tu olhas para o campeonato do Porto e é roçar o inadmissível. Eu até diria que o Braga, se não tivesse, porque o Braga é um Braga, nós também falámos disto, que é depois de ter sido eliminado da Liga Europa, subiu muito. Sim. Se calhar, tem bons jogadores. Sim, mas se tivesse um plantel mais comprido ou não tivesse ido à Liga Europa, se calhar estávamos aqui a assistir a uma luta. Se calhar tínhamos o Braga lá em cima. O Bruma em janeiro, que para mim é um excelente jogador. Opa, tudo bem, mas já falámos disso. A questão aqui é o Porto. Eu percebo, é um ano de transição, mas eu também já começo a entrar naquela coisa do mal demais. Sim. Entendes? Sim. Pá, eu estou à espera do mal. É um ano de transição, venderam 2 jogadores, trocaram de esquema, trocaram de treinador, o treinador não conhece a identidade do futebol português nem do Porto, ok, tudo bem. Mas já começa a ser mal demais. Eu acho que os próprios adeptos do Porto não estavam à espera que a equipa caísse após Vítor Bruno. E eu, quando digo aos portistas para protegerem, para estabilizarem o clube, também tenho que dar a minha opinião e dizer alto e para o baile, atenção, porque aqui já se podia começar, ou devia começar a levantar uma onda de desconfiança grande relativamente a este treinador. Porque já começa. E depois aquele discurso do que está tudo bem e está tudo normal e vamos levantar a cabeça e no próximo jogo e não sei o quê, também me assusta um bocado.
Sim, porque Anselmi até chega como sendo um comunicador nato. Novo Ruben Amorim, foi o que soube. Novo Ruben Amorim na altura, e a verdade é que o Porto vai perdendo e vai claudicando, e depois o discurso acaba por ser muito curto também, sem muita justificação. Um discurso de temos que trabalhar e temos de pensar já no próximo jogo, e discursos desses. Sim, Com alguma arrogância também. Sim, mas às vezes os treinadores dizem diferente. A intensidade não estava lá, não preparámos bem o jogo, não nos soubemos adaptar, não ganhámos os duelos, não é? Normalmente fomos lentos, não fomos inteligentes no último terço, procurámos isto e aquilo e não tivemos discernimento, não tivemos qualidade, fomos perdulários, fomos incapazes no último passo, fomos perdulários na finalização. Normalmente eles apontam algumas coisas que faltaram à equipa, seja em termos de estrutura tática, seja em termos técnicos. Que às vezes também falta, não é? Às vezes fazes 15 assistências e nenhuma delas sai bem. Certo. Às vezes acontece, é mesmo uma questão técnica, do último passo, não sei o quê, quantas equipas já perderam pontos por causa disso. Portanto, normalmente existe uma justificação técnico-tática diferente relativamente a este tipo de performance, e não esta coisa do temos pedido desculpa aos adeptos e não sei o quê, levantar a cabeça sempre a mesma cassete. Não sei, eu não sei. Eu acho que aquilo de Ruben Amorim tem pouco. Eu também vi pouca coisa. A tática, se calhar. Muito se falou, só os três centrais. Naturalmente, depois da derrota, muito se falou da festa do Otávio. Se isso efetivamente teve algum... Uma coisa puxar a outra. Teve algum impacto no balneário. Mas os esportistas não têm, os jogadores não têm que responder a isso. Não é nesses momentos. Eles deveriam responder em campo. Pois, exatamente. Lá está. Eu acho que a festa do Otávio era perigosa para aquilo que o Estrela da Amadora. Claro. Se eu estivesse no balneário do Estrela, eu estava a chamar atenção que estes tipos veem malucos. Porque houve a cena do... Foram apartados. Há 4 em castigo, não era essa a questão, mas pronto, não me lembro da expressão. Suspensos. Não era bem suspenso, era... Alvos de processos disciplinares, exatamente. Típico processo disciplinar. Exatamente. Como jogador, deve ter levado poucos. O processo disciplinar, não sei o quê. Eu não, eu sou um tipo tranquilo. Mas processo não sei o quê, eu se fosse do Estrela é que avisava, alto e para o baile. Que eles vêm aqui mostrar que... Não tinha cuidado. Vamos levar cuidadinho. Os homens vêm com raiva. Exatamente. Como, por exemplo, se eu fosse... Sim. Como se eu vou ao Bessa, eu, no balneário do Sporting, eu digo, estes tipos estão, entre aspas, condenados. Seja pela equipa que ainda não desceu, seja pelo seu futuro individual, porque se a equipa descer, eles não querem descer com a equipa, acreditem que se é para correr é hoje. Sim. É hoje que eles vão comer a relva. Porque eles hoje salvam a equipa da descida e a sua descida individual, ou safam o seu contrato de próxima época. É hoje que toda a gente está a ver. E eu joguei nessa situação. É que o pessoal diz muito, as equipas quando estão para descer unem-se e são muito perigosas. Porquê? Porque os jogadores que lá estão não querem descer com elas. Os jogadores é do género, olhem para mim, esta já queimou, mas eu para o ano vou jogar para o... Sim, porque normalmente os jogadores deste tipo de clubes que estão em situações de permanência ou não, têm contratos curtos, contratos de 1 ano, meio ano, e sabem que ao final da época, se conseguiram o objetivo, conseguiram. Se não conseguiram, têm que procurar outro desafio na Primeira Liga, porque se o clube cai para a segunda, certamente que não querem competir teoricamente, no segundo escalão. Não digo de todos, mas da maior parte do plantel vais ter um decréscimo de valor desportivo. Sim. Eu tive muita dificuldade em arranjar clube quando desci a divisão no Aves. Pois. Acabou por ser eu e os meus colegas, porque ficas ligado a uma equipa que não jogava bem, desceu, e isso não quer dizer que não tenhas qualidade, mas obviamente ficas ligado a isso. E os jogadores têm essa noção e querem fazer por isso. Principalmente por isso havia tanto medo também deste jogo do Bessa. A verdade é essa. Olha, portanto, em relação ao Porto, fechamos aqui? Fechamos aqui, até porque eu quero... suficiente. Até porque... Não, agora vá, portistas dos comentários, vai. Venham para aí lamber o Papa. Ainda bem que este homem não vive no Porto. O porquê? Mas porquê? A maior parte dos portistas concorda comigo, pá. Olha que eu não te esqueças. Eu tenho vários amigos do Porto. Eu percebo o respeito que eles têm e o valor relativamente ao Pinto da Costa. Mas o pessoal tem acesso ao YouTube, não estamos num apagão, certo? Sim. Já tivemos. Não vamos ter aqui presidentes da Câmara eleitos a fingir-se de ofendidos porque há umas escutas de não sei quê. Correto? Há provas. Pois há, que não foram admitidas em tribunal por tecnicalidades. Sim. E isso respeita-se, como é óbvio. Mas por amor de Deus, mano.
Sim. Portanto, isto aqui um tipo não está... E depois também não podemos ser ingênuos e achar que no futebol, com tanto dinheiro envolvido e com tanta coisa shady que existe no futebol, nós aqui não temos corrupção, não temos máfia. Não, aqui é tudo é de vindimas. Aqui estamos tudo, aqui tudo nas vindimas. É tudo muito mas não se simpático, atua. estamos ali a pisar umas uvas. Não se atua como a Itália. Por favor. Por favor. Mano, por favor. Eu gostava que se atuasse como a Itália. Neste momento temos 3 presidentes em que eu não meto as mãos no fogo, mas acredito que sejam sérios. Ok. E já vi muito pior o estado do nosso futebol português, já teve muitíssimo pior no passado recente até, não é preciso recuar 2 décadas, correto? Portanto, estamos a melhorar, estamos a caminhar para lá, mas pá, eu como não tenho medo e não sou uma pessoa do futebol, portanto, não respeito este meio, sou sincero, certo? É um meio que para mim tem que estar a educar os meus filhos ao contrário, e a dizer-me imensas vezes que, estás a ver? Péssimo exemplo, estás a ver? Péssimo exemplo, estás a ver? Não é assim, pronto. Mas isto, pronto, dentro da minha educação e da minha maneira de ser, também tenho que respeitar a dos outros, como é óbvio, mas no futebol não é uma coisa com a qual eu me identifique e me ligue naturalmente, é uma coisa que vejo muito mais anticorpos comportamentais do que vejo valores. E a minha opinião é esta, pá. Eu acho que temos que defender os presidentes dos clubes e etc. Agora, o Porto também tem os portistas, na minha opinião, eu acho que já está a ser um bocadinho mal demais. Mesmo os portistas que estão ali agarrados ao Vilas Boas e do género, malta, temos de ter paciência e vamos dar a volta. Porque com o Pinto da Costa isso também aconteceu. Nós falámos disso do Coceiro, o ano do Paulo Fonseca. Tiveste aí anos no Porto e aquilo era muito descalabro, era horrível. Eu lembro do Porto a levar 4 em casa do Nacional. Fábio Coentrão. Pronto. Faz sentido. Portanto, já tivemos momentos de transição também no Pinto da Costa. Portanto, e há dinheiro. Teoricamente há dinheiro. Porque o clube economicamente equilibrou-se e vendeste o Nico, vendeste o Galeno. E ainda tens este guarda-redes que tem um potencial brutal. Por ser um bocadinho... Não, mas eles têm que comprar. É que tu olhas para o plantel do Casa Pia. O Barcelona tem muitos de dívidas e ganha. Está bem, mas olha para o plantel do Casa Pia, quantos jogadores? O Larrazabal era titular do Porto ou não? Eu acho que sim. Podia ser. E o Lelo? O Lelo, tirando o Carreras e o Nuno Santos também. Não, no Porto. No Porto jogava. Jogava à frente do Moura? Para mim, sim. Vejo mais qualidade. Não. O Lelo tinha que vir para trás. Mas no esquema de 3 centrais... Não. À frente do Moura estou a dizer na hierarquia. Na hierarquia. Sim, mim, eu acho que ele ia calçar muitas vezes. Dentro deste esquema tático é muito mais ofensivo, eu acho. Olha que ele ia calçar muitas vezes. É um tipo que corre para a frente. É o que eu te digo, E o Amorim fez agora, isso. Agora, pensa em extremos adaptáveis, portanto, extremos que tenham bastante tração atrás, que é um bocado comum nestas equipas de meio da tabela. Sim. Quantos extremos de tração atrás é que tu podias transformar em alas? Tipo como o Nuno Santos. Como o Nuno Santos, não é? Estavas a dar a tática. Já ia. Como o Nuno Santos, tens que comprar. Tens que ir às compras. Não tens hipóteses. Podes lá meter o treinador que quiseres. Se não fores às compras, o Porto não se reergue. Porque nas escolas tens lá coisas interessantes. Nas escolas tens lá as coisas interessantes, mas tens que complementar o plantel. Seja para um 4-3-3, um 4-4-2, um 3-4-3, tens de decidir que plantel é que vais montar e com que homem é que vais montar o plantel. Mas vais ter que ir às compras e ainda não foste, ainda não deste nada de jeito ao Anselmo e só lhe tiraste. Também temos de ter isso em consideração. Sim. Agora, o que eu estou a dizer é que é mesmo em termos de atitude, de comunicação. Entendes? Há aqui muita coisa que eu percebo perfeitamente que os esportistas estejam malucos. E que não sejam os pretorianos. Entendes? E o pessoal da mama e da máfia. Não é disso que eu estou a falar. Estou a falar. Os portistas estão malucos e eu percebo porquê. Porque começa a roçar o inadmissível. Esta exibição na Amadora, depois de outros pontos, já roça o inadmissível. Nem nunca na vida podes entrar daquela maneira. A dormir. Sim, foi literalmente. Tendo em conta um clube grande nunca pode entrar. E tudo o que estava à volta. Sim. Também. Bem, em sentido contrário, lá fora, curiosamente, houve um treinador que venceu, que foi campeão no ano de estreia, que é Arne Slot. Ui, onde é que tu vais? Vais do Porto para o Liverpool? Vou do Porto para o Liverpool porque deu-nos um momento incrível. Porque o Liverpool foi campeão, alcançou o 20º título, igualou o United e este Liverpool... Bem, se havia alguém que estava com muitas dúvidas no início da temporada, com a saída do Jürgen Klopp, a verdade é que Arne Slot deu a resposta e uma abada à concorrência, não é? E este fim de semana foi o fim de semana, sim, foi no domingo, acho que o jogo. Arne Slot fez questão de lembrar Jürgen Klopp, tal como Jürgen Klopp pediu aos adeptos para cantar no dia da despedida. Não
sei se vocês tiveram a oportunidade de ver o momento ou se tiveram a oportunidade de ver as festividades dos jogadores do Arsenal, do Liverpool. O Arsenal vai em segundo. Queria que me falassem um pouco sobre este Liverpool. Estavam à espera que este Liverpool fosse ganhar a Premier League assim com esta folga. É verdade que temos um ano com um City muito perdulário, não é? E um Arsenal que não está ao nível do ano da época anterior, porque andou ali a lutar pelo título até às últimas. Mas era um Arsenal mais consolidado, treinador. Este Liverpool era muito mais, vinha de uma era de Jürgen Klopp e de repente tem um treinador novo e acho que a desconfiança era muito maior. Nós próprios, se calhar não esperávamos este sucesso tão imediato, digamos. A verdade é que mostrou que é um excelente treinador, agarrou o grupo e eu acho que isso se vê. Mas aquilo que falaste eu até acabei por partilhar também no meu Instagram. É um momento inacreditável. Eu digo que é por isto que eu gosto de futebol e é mesmo. Porque é o agradecimento, é o reconhecimento. Aquilo que o Jürgen Klopp fez também foi muito bonito na saída. E agora, voltar a cassete atrás, as coisas deram certo. E ele relembrar também o antigo treinador. Ele guardou o momento. Guardou na caixinha de baú para depois soltar. Foi um momento incrível. E eu acho que ele pensou nisso, olha. Foi algo que ele também idealizou. E é um momento inacreditável. É um exemplo. Eu acho que em Portugal jamais veríamos isso, sou sincero. Pela própria cultura. Mas lá está, pegar nos exemplos bons e trazer também, porque o futebol tem esta coisa, o partilho da opinião do Zorlac. Há muita coisa que eu não me identifico e não gosto, mas estas coisas boas é pegar nelas e espalhar, porque isto é que é bonito, e isto é que dá o exemplo, isto é que faz com que as pessoas gostem de futebol. Verias o Anselmo a cantar por Vítor Bruno? É muito diferente, não é? Eu acho que logo pior era o Vítor Bruno pelo Sérgio Conceição. Sim, mas também não se pode estar a ver... o Vítor Bruno pelo Sérgio Conceição. Nem todas as flores amarelas, não é? Não é? Tipo, é aquela coisa de estarmos a olhar para uma coisa, mas nem todas as flores amarelas são girassóis, não é? Sim, acho que é isso. Eu acho que é um bocado... O que é que eu quero dizer com isto? O Klopp, quando sai do clube por interesse próprio, pessoal, familiar. Sim. Talento sabático. Sim, não foi jogado fora, foi... Não sai como sai a maioríssima parte dos treinadores. Certo. E quando me lança o Arne Slot e não sei o que, eu não sei o que mais, é aquela coisa do confiem em mim, eu vou-me embora, mas não é o fim da história, vocês vão ter sucesso sem mim, e não sei o que, não sei quanto. A fazer lembrar um pouco é um bocado o passar da tocha. Sim, é um bocado, mas é um bocado o passar da tocha, mas de uma forma do género... perdoem-me porque eu tenho que me ir embora. Pacificador. Exatamente. Mas olhem para o futuro do clube, olhem não sei o quê. O Amorim não fez isso relativamente ao futuro treinador, mas fez em relação à estrutura, em relação ao presidente, em relação a tudo. Não, ele disse que o Sporting hoje era totalmente diferente. Os jogadores, a espinha da equipa, exatamente. Hoje é o Sporting... Mas logo aí essa conversa é uma saída de clube altamente sui generis. E depois... convida o Arne Slot ao ter sucesso a responder da mesma maneira, acho eu. Acho que qualquer um de nós teria... não se lembrar, foi há tanto tempo. Não, lembrava-se de certeza. Eu acho que é daquelas coisas que fica... Ele gostou de ouvir, certamente. Mas também lhe deu responsabilidade. Também, meteu-lhe algum peso, se calhar, em cima dos ombros, mas também não sabemos a ligação direta ou a proximidade verdadeira entre o Arne Slot e o Klopp. Portanto, é... Na volta são amigos. Eu acho que é uma coisa normal, entendes? Agora, em relação à componente desportiva, não acreditava com o treinador novo e com o plantel que tem, que tivessem uma superioridade tão clara. Não há dúvida que têm grandes jogadores. Salah. Epá, que perdeu a liderança da botador para o Joker. Sim, mas isso entende-se, né? Entende-se. E espero que não marque mais gols até ao final. Um deus egípcio ou um nórdico, são os dois pagãos, entre eles onde se comeram. Joker teve que marcar mais 10 golos para passar. Calma, ainda não acabou. Ainda vem mais. Sim, mas agora também vai ser tudo a dar bola ao Salah para a bota, né? Porque ele já não tem mais nada. Pois é, os jogadores, as equipas agora entram nessa... Isso aí o pessoal vai contribuir para tal. Lembras-te do Pote com alguém do Benfica e o Pote na última jornada acho que fez... Não foi? Estava a lutar... Foi com o Pizzi? Não. Mas... Lembro-me de ter ideia, mas altura de Ruben Amorim. Eu não queria dizer... Não é Mitroglou, obviamente, mas era o avançado do Benfica que estava a disputar com o Pedro Gonçalves. E foi na última jornada. Talvez e de repente o Pote na última jornada faz 3 golos. Oferecidos. Mas não estava à espera de que este ano se transformasse num ano de transição do City, porque foi isso que aconteceu, ainda para mais com a grande lesão do De Bruyne, uma queda do Bernardo Silva, a lesão gravíssima do Rodri.
a lesão gravíssima do Rodri, não é? do Bola de Ouro. Portanto, ali acaba por se transformar num ano de transição muito grande, muito mais minutos em vários jogadores e os jogadores não respondem. Portanto, os jogadores que eram aquela segunda linha que se projetava que viessem a ser primeira, e o Mateus Nunes está nesse barco, mas que depois a resposta agora, não é boa. Agora, com a adaptação à defesa-direita é diferente. Agora... calma. Sim, mas não deixa de dar a razão ao Guardiola, que no meio, pelo menos para já, não é? Ainda não tem essa maturidade e tal. Mas eu conheço um clube que ele, se quiser, no meio dá. No Sporting dá à vontade. Dá amanhã, muito bem. Olha, amanhã dava-nos se jeito. ele quiser... Para mim era já, mas sem dúvida. Mas ainda assim, também não estava à espera que o Arsenal, depois da época passada, o Arsenal dá aquela ideia já na época passada que mais cedo ou mais tarde vai ganhar o título em Inglaterra. E com o Manchester City a ter esta... claudicar. Esta época surpreendente pela negativa, achava que um Arsenal, mesmo não ganhando a Premier, que levasse as contas mais até ao fim, digamos assim. Mas mérito do Liverpool, que foi muito consistente e muito forte na primeira metade da época. Ganhou ali um balão de oxigênio. Mesmo na Champions. Quando aparece aquele momento mauzinho, aquele resultado mauzinho, a vantagem já estava lá, a tranquilidade já estava lá e entraram ali num balão que é difícil uma equipa da Premier League conseguir em meia época. Sim. E eles criaram-na para ele. Há de mérito dos adversários, sem dúvida, mas são campeões com toda a justiça, mas surpreende ser tão cedo e não ser uma corrida a dois, pelo menos com o Arsenal, tendo em conta a queda do City. Pronto, ninguém estava à espera que o Chelsea subisse da época anterior, que foi muito frágil, que subisse o suficiente para lutar pelo campeonato. Ninguém está à espera de uma surpresa vinda tipo de um Aston Villa, por exemplo. Tens o Nottingham, tens o Newcastle. Por acaso gosto muito dessa equipa. Sim, mas para campeão tu não metes estas equipas na corrida. Não esquecer que já tivemos um Leicester campeão. Acaba sempre por ser uma corrida a 5, né? Com o Tottenham United. O Tottenham luta pela Champions. Mas há sempre ali o top 5 é sempre o mesmo. Era mais uma corrida a 3. A 3, sim. Arsenal, Liverpool era claramente e uma City. Corrida a 3. Eu acho que sim. Também acho que sim. Mas numa liga que todos os jogos são difíceis. Sim. E o próprio Ruben Amorim já falou disso várias vezes. É muito competitivo. Todas as equipas jogam bem. City é capaz de não ser há uma equipas surpresa. ali a jogar para o pontinho, é tudo muito... Sim. E por falar em City, o City que acaba por confirmar pelo menos a final da Taça de Inglaterra, que acaba por ser o único troféu que o Guardiola consegue e os jogadores conseguem se agarrar. Algo para se agarrar. Vão ter um duelo com o Crystal Palace. Será esta a final da Taça de Inglaterra assim um pouco mais mexeruca dos últimos anos? Tendo em conta que já tivemos... Crystal Palace está a jogar bem agora. Surpreendeu bastante nesta meia-final. Curiosamente o Aston Villa. Não foi o Palace que perdeu o Eze e o Olise? Sim. Foi? Sim. Eles foram para o Bayern. Sim. E o Eze também perdeu. Sim. Eles só ficaram com o Matatá. Como é que ele se chama? Matateu. É o Matateu. Era do Belenenses. Do Belenenses. Do Belenenses. É Matetá ou Matatá? Matatá. É Matatá, ponto de lança francês. Sim. Acho que sim. É bom jogador, é muito forte. Forte mesmo, é muito bom jogador. Mas eles foram assaltados. Eu não estava à espera que o Crystal Palace tivesse uma época tão boa depois do assalto, não é? Porque eles jogavam bem, a época passada eram espetaculares. Sim. Estão ali nos primeiros lugares da segunda metade da tabela, mas em termos de taça... Não, mas subiram agora. Mas há um crescimento agora no final da época. Sim. E eles não estavam nada bem. Eles estavam acima da linha d'água ali em sofrimento e de um momento para o outro... Muitos jogos sem perder. Um bocado a Arouca. Um bocado a Arouca. Sim. Não é? Uma equipa que foi muito fustigada pelas vendas. Sim. Vai ali para a linha d'água e depois de um momento para o outro começa a carburar e a subir. É um bocado isso. Comparar o Crystal Palace com a Arouca. Mas é verdade. Sim. São realidades diferentes. Sim, também tem que se dar mérito ao outro que joga a bola. Claro. E isto é uma final. Não é uma final, é uma final. Sim, mas a final do ano passado vai pesar. Eu acho que no City. Né? Sim. Portanto, eu acho que este ano... E o Guardiola tem que ganhar qualquer coisa também. E vamos ver o que é que eles vão... Quem é que vai ficar com o Kevin De Bruyne? Vamos ver como é que o Kevin De Bruyne se adapta à nova equipa e vamos ver quem é que o Manchester City compra. Porque o Manchester City já não é uma equipa verdadeiramente compradora e gastadora há algum tempo. Sim. Porque eles eram... Eu não estou a dizer que eles não comprem. Eu estou a dizer que eles antes esbanjassem. Eles tiveram ali anos em que aquilo era passo ao cheque. Mas deram muitos milhões pelo Nico. Aí é bem. Mas para a Premier League isso é barato. 60 milhões é barato para a Premier League. Espero que digas isso quando o Gyökeres for embora. Já não tens muitas hipóteses, porque
O que eu quero é, eu acho que há aquela coisa de se baixar para os 85 se ele ficasse este ano, portanto, em princípio. Pá, mas isso é problema de rico, falámos disso na semana passada. Pá, deixa o ir embora. Agora vamos ver se ele nos ganha o bicampeonato, que já não se ganha há 50 anos. O homem tem-se despedido dessa forma. Um jogador desta qualidade. Eu acho que não. Merecia. Está bem, mas eu acho que não. Eu acho que não é... Tu achas que não vai acontecer? Eu acho que o Benfica é favorito, pá. Eu estou naquela. Pá, para fechar. Vamos ver. Para fechar. Hoje não, mas no fim de semana houve Taça do Rei. No Barça Real. Grande jogo de futebol. Arbitragem A arbitragem mas também já era polémica desde antes do jogo. Desde das horas... um penalti antes do que aquele. Esse para mim... E, qual? Sobre o... Eu só vi o resumo alargado. É o Rudiger, toca no pé... ok. Como é que se chama aquele avançado que eu gosto Ferran muito? Torres? Sim. Esse para mim não há dúvida. O outro não, do Rafinha. Mas é engraçado. Antes há um penalti que é claro, não vai ao VAR. Aquele não é... Parece que é o árbitro a tentar compensar às vezes um erro para trás, sabes? Acontece muito isso no futebol. Os árbitros depois parece que são fracos. Depois querem compensar erros com erros. Sim, e não faz sentido. É mais um campeonato onde a comunicação dos grandes não defende a verdade esportiva. Eles defendem a verdade esportiva que lhes convém e depois metem-se nestes buracos em que os árbitros vão todos condicionados porque cria-se um clima de anti-verdade esportiva pelos próprios grandes. Que é o que tens cá em Portugal, os 3 grandes a fazer isso, e em Espanha é igual. Até o grande jogo de bola. O próprio presidente veio e atenção, porque ainda há jogo em Barcelona. Exatamente. Não é no Bernabéu. Em Barcelona, no Montjuic, daqui a 15 dias. Exatamente. Mas este Barcelona tem um andamento. Eu sou sincero, eu não vejo. Há uma supremacia, há uma certa supremacia sobre o Real Madrid. Não há? Nos últimos anos. A última equipa italiana a ganhar a Champions foi a do Mourinho. E a última... Aquele Inter? É ridículo isto. A última equipa francesa a ganhar a Champions foi o Marselha do Papin. Ou o que é? E o Papin. Craque no FIFA. Yeah. Também. Não, e era mesmo craque. O Jean-Pierre Papin, eu também não me lembro. Mas era mesmo craque. Eu lembro-me de falarem de que ele era incrível, mas eu não me lembro do Platini nem do Papin a jogar. O Platini acho que ainda é um bocadinho anterior. Mas... acho que é. Já viste o que é que era? Eu estou anti-Barcelona. Porque eu queria uma final Inter-PSG. Era bonito. Da Champions. Portanto, eu estou anti-Barcelona. Eu queria Real. Estava a torcer por Real PSG. Estava. Eu não gosto deste Real. Mano, este Real não esquece. Eu tenho um carinho pelo Ancelotti. Eu também. E Real PSG ainda não é dos jogadores, é do treinador. Gosto muito do treinador. Está bem, mas já viste o que é o Mbappé sair do PSG para roubar a Champions na final ao PSG? Era lindo. Não era nada lindo, tens lá os portugueses todos a chorar, meu. E que é uma equipa muito melhor com a sua saída, eu acho. É muito mais equipa. E isso está a fazer muita diferença. Claramente. Se calhar não souberam usar aquele jogador para aquilo que tinham, mas a verdade é que é um PSG completamente diferente. É muito mais equipa, e isso no futebol por muito. Vai limpar tudo. E o Real Madrid mostra que é um conjunto de excelentes jogadores apenas. Eu vejo muito pouca equipa naquele Real Madrid. É uma equipa, um plantel descompensado, pá. Tu tens os 2 melhores extremos esquerdos do mundo. É uma luta. É uma luta de egos muito. E tens o terceiro, provavelmente, que está no banco. Que é o Rodrigo. Mas é mais da direita. O Mbappé estava no banco neste jogo. Sim. Yeah. Depois tens mas quais é que são os 2 melhores extremos esquerdos do mundo? Depois tens que lidar não com Mbappé e Vini? Sim. Estão os 2 da mesma equipa. Há quem usa o Mbappé compraste o Mbappé. Está bem, mas compraste o Mbappé para o adaptares. Porque ele é extremo esquerdo. Sim. Mas esta questão do Real Madrid, se vocês virem, o Real Madrid sempre foi uma equipa de estrelas, desde que eu me lembro. Sim. Mas hoje em dia, o ego destas estrelas é muito mais difícil de controlar, a meu ver. E eles pensam cada vez mais neles do que propriamente... Tu vês muito isso nos ataques, eles são muito individualistas, pensam muito poucas vezes na equipa. Eu vejo saídas de bola deles que eu digo, não querem passar. Sim, mas há um nome... Tem qualidade. Mas há um nome que faz muita diferença, que é o Toni Kroos. Toni Kroos, sim. Claro. Eu acho que em termos de balneário... Que vinha dar ali a calma que aquilo precisava. E o profissionalismo... Sim, mas o próprio Modric já falou do Toni Kroos a dizer que há muita coisa que vem do Toni. Que é aquela coisa de... aquela paciência, aquela calma, aquele relógio. Aquela frieza alemã. Exatamente, que era mesmo sempre ali no ponto, no profissionalismo máximo, no limite. Epá, eu acho que é um plantel desequilibrado, meu. Não tens como. Eu sei que há muita gente que critica alguns jogadores de primeira linha do Real Madrid. Sim. O Lucas, o
Camavinga, alguns jogadores que baixaram bastante, pá, mas eu nem é por aí. Eu sinceramente não é por aí. Eu acho que tem um plantel desequilibrado. Faz falta jogadores de qualidade noutras posições de topo, 1 ou 2, e depois para teres jogadores a mais para alguma posição, entendes? É um bocado de desequilíbrio. Está um bocado descompensado, por exemplo, na lateral esquerda, só tem o Mandi. Se magoou, entrou. Depois a lateral direito também perdeu o Carvajal. Tá bem. E um Almendário, um verdadeiro Almendário, onde é que está? O próprio Carvajal, eu acho que era alguém da casa que também saberia meter gelo na fervura. Eu acho que falta muito isso, este Real Madrid. Tem jovens com uma qualidade, Bellingham, etc. Sim, também teve a pois tem um jovem do Courtois, quer se quer não, também teve bastante impacto na época. Sim. Mas continua a ser um monstro. Eu acho que, por exemplo, o Barcelona, o guarda-redes... O Courtois é o melhor guarda-redes do mundo. Pá. Também acho que o Barcelona peca por guarda-redes. O próprio guarda-redes. 3-2 é um remate. Ele estica-se todo e não defende. Mano, mas antes... O Courtois é provavelmente o melhor guarda-redes do mundo na atualidade. Gosto muito. Para mim é de longe. Seguir ao Rui Silva. Mas teve lesão. O Rui Silva foi anda melhor o Turbino. Olha, até nesse... Cuidado. Era para ver a tua reação. Nos guarda-redes, olha que o Benfica também está... Olha, o Turbino faz outra grande defesa agora. E o Adam foi guarda-redes do Real Madrid. Também é verdade. Suplente. Titular não. Mas, não sei. Eu sinceramente acho que foi um bom jogo. Pronto, ok. Pintou para o Barcelona e... 2 remontadas. Eu só estou anti-Barça. Eu estou anti-Barça na Champions. Que eu queria uma final Itália contra a França. Tem que ser, pá. Tem que ser. Epá, a Premier League é que não. Não, isso também já chega. Já chega. Trazer alguma coisa. Portanto, malta quer coisas diferentes. Que seja espanhol se não for para a Premier League, ou alemão, o que fosse. Bem, maltinha, nós damos por concluído. Olha, eu tenho um comentário. Episódio. Calma, porque eu tenho um comentário. Houve um comentário. Houve um comentário. Guardou o melhor para o fim. Não é melhor para o fim. Não é melhor. É só houve um comentário a criticar porque a gente tinha dito, ou alguém tinha dito, não sei quem é que disse, o Vitória de Guimarães. Ok. E, o pessoal de Guimarães tem que entender que isso não é depreciativo. Não é. Às vezes a gente diz um nome dos clubes de uma forma depreciativa, a gozar, a diminuir. Não é depreciativo. De todo isto, não é de não todo. É nada depreciativo, ok? Não é. Eu sei que o pessoal leva muito, eu levo isso muito na minha stream. O pessoal é Vitória, não sei quem, sei que malta. Ouçam, Vitória é o nome da águia do Benfica, ok? Agora às tantas, o leão do Sporting chamava-se Belenenses. Entendes onde é que eu quero chegar? Portanto, não é. As pessoas não veem aí o Guimarães. Porque é que sempre foi assim. Porquê? Porque houve durante décadas, não foi 5 anos, 2 vitórias. E o pessoal chamou-lhes de Setúbal e de Guimarães. E pode não ser o verdadeiro nome do clube, mas a verdade é que representam essas cidades. Guimarães é o berço do nosso país. Certo? Então, é uma cidade que todos os portugueses, com o mínimo de patriotismo, leva a peito e leva lá os miúdos e conhece e já viu o castelo. E já foi à Sé e já foi... E come-se muito bem. Opa, por favor, meu. Entendem? Não é depreciativo. Entende? Eu percebo que o nome seja o que é, mas o pessoal diz, porque a história tinha que chamar os clubes de alguma maneira, chamavam-se os 2 Vitória. Entendem? Claro. Não é depreciativo. Portanto, o pessoal tem que entender que não tem maldade, não tem... É só para ajudar a distinguir. Pronto, e o pessoal diz, mas tem que dizer o correto e não sei o quê. Não, mano, a gente tem que dizer e falar de maneira a que seja perceptível. Entendem? Sem ofender ninguém. E não estamos a ofender. Não, ofender, posso ofender à vontade. Então, se me podem ofender a mim, eu também posso ofender ou não? Eu não ofendo normalmente em primeiro grau. Tu na não reação. Gosto. Um bocado assim. Mas quando abrem a porta... meu a gente amigo. diz, meu amigo, estamos em casa. Estamos em casa. Agora, em relação a essa malta, isso é uma mentalidade que nem sequer faz sentido. Se um gajo disser Benfica, ou Sporting Lisbon, que o pessoal goza também com isso porque já aconteceu lá fora, ou Futebol Clube do Porco, isso é depreciativo, isso é ofensivo, entendem? Dizer o Vitória de Guimarães sai, porque foi durante décadas a maneira como o pessoal falava. Mano, e todos os clubes, eu como sportinguista e não amante declarado de nenhum outro clube, porque eu não sou simpatizante de lado nenhum, para mim é tudo... Sim. É tudo igual, gosto de bons treinadores, bons jogadores, gosto de todas as cidades, não tenho aquela mentalidade no norte é que se come bem, no sul é que há boas praias, não sei o quê. Mano, há coisas boas em todo lado, o nosso país é lindo em todas as coisas, é verdade, em todo lado, tu vais para todo lado, é coisa linda. Sim. E gajas. Também. É verdade, em todo lado, não estou em vias de extinção. Mas entendes o que eu estou a dizer? Tu percebes a piada, pronto, mas para os mimos, mas tu percebes. Eu não tenho essa... Eu acho que é aquela coisa do nós
temos uma diversidade em tudo e incrível por todo o lado. Pá, pelo menos eu acho que o Vitória é um clube em que toda a gente reconhece o ambiente que tem nos estádios, aquele compromisso direto com aquela... Não é aquela coisa do... A identidade. Eu sou do Clube da Terra e do Benfica. Eu sou do Clube da Terra e do Sporting. Não, eu sou do Clube da Terra e do Porto. Não, ali o pessoal é do Clube da Terra. Ponto final. Não há... E toda a gente reconhece isso. Toda a gente percebe isso. Portanto, existe um compromisso e uma representação vimaranense naquele estádio. Portanto, é uma comunhão ali daquela zona. Sente-se e é incrível, pá. É incrível, é espetacular. Portanto, não é depreciativo. Entendem? Não é. Preocupem-se com coisas que sejam más. Temos tanta porcaria no futebol. E vamos debater eu sempre futebol. Venho aqui não vamos debater Vitória de Guimarães. E depois vem um tipo... Vitória. Oh, mano, Vitória é a águia do Benfica, mano. Certo? Alô? Vitória é a águia do Benfica. Quando diz o Vitória é o pássaro. Rui Vitória. Ou o Rui Vitória. Percebe? É uma questão cultural só, não é depreciativo, meu. Entendem? Pronto, está feito o esclarecimento. Está concluído o nosso terceiro episódio. Faço novamente o convite. Malta, vocês não se esqueçam de participar nos nossos comentários. Se vocês acham que Martin Anselmi vai ou não ter a oportunidade de iniciar a próxima temporada, escrevam lá se sim, se não. Se sim, porquê. Se não, porquê. Não se esqueçam de passar pelo nosso canal do YouTube. O Resto é Bola. Nas redes sociais da RTP Arena para seguir todos os conteúdos que nós vamos publicando durante a semana e até à próxima. É isso. Tem que ser. Eu vou só guardar uma promessa para o próximo episódio. Eu não tens nenhuma pergunta para o chat? Sim. Ele já levantou a do Anselmi, sim ou não? Não te esqueças que isto é mais para os esportistas. Exatamente. Os benfiquistas e os sportinguistas podem dar a sua opinião, mas marcando no comentário que sou sportinguista ou benfiquista. Porque é diferente, com o coração. Portanto, a gente quer o input dos esportistas. Sim. E o nosso chat tem correspondido bastante bem. Não, estamos no início, tem sido espetacular. Eu, pelo menos na stream, tem sido brutal. Tens alguma pergunta? Eu gostava de perguntar qual é que é o trio atacante na nossa seleção. Opa. Já que o Rafael é horrível e o Pedro Neto é quase tão mau, qual é que é o trio titular da nossa seleção? Para verem como eu estou atento aos nossos comentários, houve um utilizador que disse que o Di Maria no Benfica era um pouco como o Cristiano Ronaldo na seleção. Que a bola tinha que passar sempre por ele. Desse comentário. Foi o comentário que disse que o Benfica era mais forte coletivamente sem Di Maria. Portanto, os três mais fortes para o nosso ataque da seleção. Qual é que era o trio de ataque? Difícil. Nem eu sei. Com Ronaldo, sem Ronaldo. Tu não sabes? Trincão pode, mano. Trincão pode, está resolvido. Eu não quero que eles vão à seleção. Mas jogam a bola, mas aí é garantido. Sportinguistas é logo, Trincão pode, toma. E na frente mete quem quiseres, mete o Gonçalo Ramos, mete o Jota. Eu gosto de os ver de verde e branco. Pode ser verde e vermelho. Mas eu já não sei se o Martínez não concorda connosco com o Trincão, né? Salvou-lhe o contrato. Eu não sei se não lhe salvou o contrato. Mas nunca mais marcou no Sporting. Ok, mas já melhorou agora. As últimas duas exibições são boas do Trincão. Sim, baixou depois desse jogo da seleção, sem dúvida, mas agora eu já... ouvo o podcast. O Trincão. Óbvio. Deus com aquele bigode. Há uma vez. O Trincão está um bigode que não espeta. Parece o Freddy Mercury da bola, mano. Está top. Mas, então fica a questão do trio de ataque para a seleção. Não se esqueçam do Jota... Não se esqueçam Gonçalo Ramos. Rafael Leão, Félix, Pedro Neto. O Félix também podemos meter, exatamente. O Francisco Conceição. Pedro Neto. Não se esqueçam do que temos bom cá dentro. Cuidado com o Mora, porque tem 17 anos e a gente já vai lançar, para titulares. Sim. Tem 17 não é anos. Para integral, sim. Estamos a falar os três titulares. Se vocês fossem o Martínez, os três que jogam na frente. Boa questão. Pronto. Eu guardo a minha promessa para o próximo episódio. É? Porque ainda estou desconfiado dos próximos resultados. Ainda antes do derby? Não, isso não passa isso. Desculpa lá. Ele quer deixar a promessa antes do derby. É a promessa do quê? Se formos campeão, para o derby? Eu todos os anos faço uma promessa. Quando o Sporting é campeão, cumpre a promessa. E que cumpre isto do ano passado? Tatuei a bandeira da Suécia. A bandeira da Suécia é do ano passado, depois tem a da Taça e tem a do RA do Ruben Amorim. Fiz uma tatuagem também de Ruben Amorim. Portanto, este ano eu queria ajuda para... Este ano era a cara do Rui Borges. Não, a questão aqui orelha do Rui Borges, é vermos a melhor sugestão e eu alinhar nela. Mas estás numa de tatuar? Eu prometo estás numa de tatuar? Faço uma coisa pequenina, que não seja muito visível. Sou um pai de família, não é?
Mas se as Mas já pessoas... tens o braço todo tatuado. Mas Mas o que é que estás a dizer? Mas se as pessoas me derem Ele quer mais uma, ele quer mais uma. Porque não? Ele Na quer pior das mais uma. hipóteses, faço na nádega. Na nádega? Na Se não- nádega? Se for demasiado mau... Malta, atenção que a nádega Não. Vamos está por em partes, cima da vamos mesa. por partes. Tens o RA de Ruben Amorim, E a bandeira da Suécia. mas a taça é o do RA, é a mesma. É a mesma. Portanto, é dos dois campeonatos. Então Dois agora, campeonatos. vindo um terceiro campeonato, não pode ser... Eu dou a minha sugestão já. Ui. A máscara do Jóqueres. Não, Outro- porque não, já tem a bandeira da Suécia. Suécia. Mas o homem é botador este ano. Vamos lá ver. Eu estou curioso porque eu gosto do que a malta sugere e depois vou por Podias essa seleção. não meter o Jóqueres. Mas é que repara, mas isto é uma cena as tão mãozinhas importante assim. que devíamos guardar para um episódio específico. Eu queria pôr no próximo. Para mim pode ser Yeah. no Eu próximo. acho que ele tem Debatemos isto razão. no próximo. Então. Quem quiser já mandar ideias, que mande. Exato. Eu Uma analiso coisa todos pequena. os comentários. Uma coisa pequena. Uma coisa que ele disse, pequenina. uma coisa pequenina. Exatamente. Ok. Não vamos Sabes qual é que é o fazer pior? uma No larga. próximo episódio eu mostro as que fiz. Sabe, que houve a malta alturas pode em achar que- que é mentira. Houve alturas em que ter tatuagens tinha conotações negativas Sim. e havia muita coisa Sim, que sim, não era sim, positiva ter a tatuagem. Graças a Deus isso passou um bocadinho e agora tatua quem gosta e não sei quem, não sei o que mais e pelo que quiser e não sei o que mais. Mas há uma grande cena horrível de ter tatuagens. A pior coisa de ter tatuagens é que todas as pessoas que têm uma tatuagem te perguntam e mostram e perguntam se gostas. Mas é uma Epá. boa forma de iniciar a conversa. É verdade. Não conheces Mano, ninguém, olhas para a Mas tatuagem. como é que Então, tu e esta criticas? tatuagem Está bem, surgiu mas de como onde? é que tu... Trabalhei no IKEA. Está bem, mas a questão não está aí. A questão é Gostei. como é que tu respondes a esta pergunta? Trabalhei Uma no pessoa IKEA, pergunta-te é se muito gostas bom. de uma coisa... Pensa nisso. A pessoa pergunta... A pessoa Podia pergunta... Trabalhei no Podia ser. IKEA. Ou na- muito bom. E tatuei a bandeira da Suécia. Ou na Volvo. Na Volvo Os também. Volvos também têm a Que bandeira agora já é da Suécia. chinesa. A questão é... Tu chegas e... Como é que tu vais responder à pergunta gostas da minha... Olha, já viste a minha tatuagem, sei quê? Ei, mas É eu não faço horrível, essa meu. pergunta nunca. Não, mas fazem-me a mim. Porque como tenho tatuagem, quando fazem qualquer coisa, tem aquela coisa... tu tens tatuagem, olha, eu fiz isto, não sei o que, não sei o que mais. Perguntam... Pá, e como é que tu respondes, meu? Aquilo não se troca. Como é que tu vais dizer que não gostas Sim, ou que é piroso? É duro, é duro. É É que duro. o cabelo Ou- lá não gosto, mas dá para cortar. Ou que é dá para- horrível? Tatuagem é duro. Mano, é aquela pergunta mesmo para te meter em xeque, meu. É uma- Mesmo horrível, não, é meu. uma pergunta Vais ter que dura. estar a mentir e a dizer, não, está fixe. Não, está top. Estás a ver? Onde é que fizeste? Mas eu É sou horrível, Que é só mano. para eu não ir lá. Não, é aquela coisa do tens que virar a pergunta. Tens Mas de dizer, todos temos então, esse curso. antes de dizer se é bom, tens que inventar. Ah pá, tá bem, mas não és sincero, No não estás a Natal, ser quando honesto. recebes Mano. aqueles presentes, eu sou muito bom nisso. Finjo muito bem que gosto. A sério? Eu nunca me dou um presente, mano. Eu É acho que isto é raro, um é bom raro. tema para nós falarmos antes do Eu derby. finjo muito bem. Lá está, por isso é que eu disse. Falámos próximo sobre a episódio. tatuagem. Vocês podem lançar as vossas Eu vou sugestões. fazer isto. As vossas sugestões podem escrevê-las no YouTube. O Afonso vai ler. Isso Vamos fica trazer para descansados. cima da mesa as melhores. E depois, no episódio antes do derby, a gente fala sobre isso. Tá bem. O que é que vocês acham? Antes do derby, nem estou para falar, mano. Eu vou baixa. Temos que vir. Eu vou meter baixa. Não, eu ando mesmo tranquilo. Eu já disse, mano. Eu já disse. Eu, por mim, as duas equipas merecem ser campeãs. A E que que for. seja um grande Só há um jogo. título. E que seja um grande jogo. Também é isso. Eu E é o que a gostava gente quer. É mais do que Sim, uma sim, equipa sim. que mereça Sim. ser campeã. Aliás, não estávamos na porcaria nos pontos da Europa se tivéssemos sempre várias equipas a merecer ser campeãs. Só pode ser uma. Mas com várias a merecer ser campeãs, olha, não estávamos neste estado. E se assim for, cá estaremos para dar os parabéns a essa mesma equipa. Que remédio? Pá, isso aí, meu, isso é... Pá, que seja limpinho. Isso é o que a gente quer. Pronto. Yeah. E sem Para vermos para a problemas. semana, né? Malta, Vemo-nos para a contamos semana. convosco. Mais Maltinha. uma vez. Sigam nas redes sociais, escrevam no YouTube, façam parte do programa que nós também estamos aqui para isso. E vemos para a semana. É isso mesmo. Tem que ser. Até para a semana.